Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia, especialmente para as maiores cidades Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu quero agradecer muito também às pessoas, às milhares de pessoas que já baixaram o nosso app através da loja de Android do seu celular. E nós estamos aí, com milhares de pessoas nos assistindo através do TVI Play Brasil. Brevemente estará disponível também na loja da Apple, tá certo? Mas por enquanto só na loja de Androids. Eu quero também mandar um abraço a todos vocês que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores com o nosso site tviplay.com.br. Lá você também vai encontrar o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, de forma gratuita para você ficar atualizado minuto a minuto o que acontece em todo o Brasil e no mundo. E eu quero também mandar um grande abraço agora para quem está nos assistindo através do YouTube. Estamos ao vivo na página TVI Oficial e também pelo Facebook, lá a página TVI Play Live. Aproveite e compartilhe essa ideia com amigos e com outras pessoas da família. Vamos espalhar notícias boas por aí, inclusive a TVI, tá certo? No programa de hoje a gente vai conversar aqui com o nosso querido professor, mestre Roberto José, que está aqui mais um dia com a gente. Hoje ele vai falar sobre a questão cultural, que é a Paixão de Cristo. Ele que já teve um papel importantíssimo aqui no sul da Bahia, em Itabuna, quando dirigiu a FIC e realizou com êxito essa festividade, essa encenação da Paixão de Cristo com os artistas, os atores daqui da cidade. E a gente vai aproveitar a presença dele aqui, vamos bater um papinho sobre isso, porque estamos na Semana Santa. Vamos falar também sobre música. A gente vai mostrar para você um grande colecionador de discos de vinis, Você que tem menos de 30 anos, aproveite para conhecer o que é um disco de vinil, se você não conhece, e saber um pouco da história da música brasileira e até internacional, Porque os colecionadores não se prendem só à música popular brasileira. A gente vai falar também de poesia, Mais uma vez está aqui com a gente o professor Rafa Gama, que vai trazer muito de poesia aliada a essas músicas. Afinal de contas, os autores de música são nada mais, nada menos que grandes poetas, Principalmente das grandes músicas populares brasileiras, já que hoje a gente vive um pouquinho escasso nessa questão aí da poesia na música. A gente vai falar sobre isso aqui no programa. Tem mais aí, não tem, Bárbara? Bom dia para você. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Ok, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa. E você que já está se programando aí para viajar, preste atenção aí na previsão do tempo. Vamos lá.
para as principais, ou algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Bom dia, professor mestre Roberto José, prazer tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa, enriquecendo a nossa cultura. Bom dia, Barbosa Filho, bom dia, Bárbara, bom dia a todos os espectadores, né, telespectadores. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Ontem a gente teve um programa bem movimentado, aquela discussão dogmática, né? Porque a fé é dogma, né? Não se discute, aí cada um vai buscar explicações, né? Entre o padre Tony e o pastor Gilmar, né? Da Igreja da Assembleia de Deus de Madureira. Isso. Discussão belíssima, né? Cada um colocando seu ponto de vista, mas aquilo é dogma, né? Dogma não se discute, cada um vai buscar uma linha doutrinária, uma linha hermenêutica para amparar a sua visão, né? Mas o fato é que a sociedade judaico-cristã, né, que é majoritária, assim, pelo menos no mundo ocidental, a gente tem costumes muito relacionados, culturas e costumes relacionados a isso, né? E o Brasil é um país que vem dessa linhagem, né? Foi descoberto por um país cristão, né, católico, né, que é Portugal, toda a América, nesse contexto. Os Estados Unidos viveu um momento diferente, porque foi naquele momento ali das guerras religiosas, né? Cruzadas, né? Exatamente, também entre os católicos e protestantes, né? E aí montam uma nova nação, tanto que tudo lá é novo, né? Nova York, New Jersey, né? São cidades referentes à Inglaterra, né? Ao Reino Unido. Mas especificamente aqui a gente vive o momento da Paixão de Cristo, que é uma festa eminentemente católica, né? Não tem uma relação direta com os evangélicos. Isso aí você viu na explicação do pastor Gilmar, ele falar que para ele Páscoa é passagem, né? O nome realmente significa passagem. Ele faz uma referência com o momento em que o povo de Israel estava sendo liberto, né? Ou libertado, que é o participo do verbo libertar, né? Lá do Egito, né? E que no momento antes da libertação, aquele povo precisou fazer uma ceia, né? E foi escolhido ali um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Os ossos do cordeiro não foram quebrados, né? E aquele cordeiro é o tipo de Cristo, né? E a gente fala ali nas interpretações hermenêuticas, né? É que o Antigo Testamento são sombras das coisas futuras que vêm a se confirmar no Novo Testamento, né? Mas a tradição católica fala desse momento de paixão de Cristo, que começa na sexta, e Cristo, ele morre, né? Inclusive, Jesus perdeu a eleição ali quando escolheram entre ele e o assaltante ladrão Barrabás, né? Houve uma boca de urna ali, uma confusão, uma compra de voto, e os caras escolheram Barrabás. É verdade. Você vê que eleição é um negócio danado, né? Mas havia um propósito, né? Aqui é uma interpretação, né? Havia um propósito, Jesus vai, morre, é assassinado, né? Ele leva um castigo muito grande. E como a sombra, né? Ele é um antitipo do cordeiro lá pascual, né? E o que é que... Ele é um tipo do cordeiro pascual. Jesus não teve os ossos quebrados, e era a tradição que quem morria na cruz tinha as pernas quebradas e a costela tinha as pernas quebradas. Jesus, a mãe de Jesus estava presente nesse momento, e o centurião, que era o tributino, né, que era uma espécie de policial que controlava ali o policiamento daquela cidade, mas também ele julgava as transgressões, né? Ele não permitiu que se quebrasse as pernas de Cristo, porque seria um ato muito violento. Maria estava ali presente, sofreu muito com aquilo. E eles apenas transpassaram, né? O pulmão, a lança no tórax de Cristo, e jorrou água. E ali Cristo falou aquelas palavras, né? Muito bem conhecidas, né? Que estava feito, né? Estava consumado. Exatamente, estava consumado. Jesus passa 3 dias e ressuscita ao domingo. Então, essa tradição católica de comer peixe tem todo o significado próprio do catolicismo, né? E o catolicismo, hoje, a gente tem um líder, eu não sou católico, mas me incluo enquanto sociedade, tem um líder que é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco é um cara que vive mais próximo do que é a essência da fé cristã, né? E aí você, em Lucas 2:26, está escrito: a fé sem obras é morta, né? Você viu a discussão ontem aqui da importância, Bárbara,
dessas figuras enquanto exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Tem um provérbio tibetano, eu falei ontem, que diz assim, ó, seus gestos e atitudes. E aí eu estou trazendo o provérbio tibetano para um contexto de interpretação católica e cristã, né? Diz assim, seus atos, suas atitudes, né? Me falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então, não é falando, né? Mas é um exemplo de vida. E aí você tem Antônio Vieira, né? Grande padre Antônio Vieira, ele dizia assim, Bárbara, no sermão da 60ª, quem não lê, dê uma lida lá, que é uma leitura fantástica, né? Ele, em resumo, ele dizia assim, ó, as pessoas não estão vendo em nós, padres, a figura de Cristo. A gente fala uma coisa, mas nós, prática, em nossos atos, na nossa prática, como nós nos vestimos, nos portamos, ninguém vê Cristo em nós. E é preciso que haja uma reflexão nesse sentido. Aí Francisco entra e começa a quebrar uma série de paradigmas, porque o vivenciar Cristo é muito diferente do que as pessoas estão pregando por aí, né? Não é pregar, é vivenciar no dia a dia. E aí a gente pode citar vários exemplos de pessoas que vivenciaram, Barbosa, efetivamente a figura de Cristo, né? Desse sujeito que vem como filho de Deus e morre pelos pecados, né? Isso aí é uma tradução da Bíblia, dessa humanidade, e que vem exatamente resgatar isso. E aí tem o exemplo dessas figuras. Eu quero citar aqui o exemplo de Irmã Dulce, né? Eu fui aluno lá do Salesiano em Salvador. Irmã Dulce, ela ia muito no Salesiano visitar. E ela tinha um padre lá, eu acho que era o padre Antenor. Depois foi... essas coisas estão na minha memória, eu era criança, mas ficou muito tem presente, coisa que sabe? Marca, né? Marca, e depois foi substituído por um outro padre. Mas ela visitava muito o Antenor. E lá na instituição dela, de vez em quando ela mandava os meninos para o padre Antenor admitir na gráfica do colégio. Que era um colégio muito grande, até hoje, e utilizava muito papel, né? Todas as provas, apostilas e tal. E você tinha um movimento muito grande na gráfica. E ela mandava aqueles meninos para se profissionalizar lá no Salesiano. E eu lembro que quando a Irmã Dulce chegava, era um alvoroço na escola, né? Os meninos, todo mundo saía para ver, para pegar a Irmã Dulce, porque ela sempre foi uma figura muito carismática, né? Agora ela Você era via franzina, Deus nela, né? Eu muito me lembro franzina, dela também, nessa época eu era criança. Ela era, assim, ela tinha problema respiratório, então ela andava encurvada. Né? Então, assim, você vê nas pessoas a figura de Deus, né? Que Deus habita efetivamente naquelas pessoas. Então, mais do que pregar, é você viver o evangelho, né? Então esse é o sentimento, né? Acho que Páscoa, no sentido geral, Barbosa, tanto para cristãos protestantes quanto para cristão católico e, sei lá, também judeu, o judeu que é tudo uma linhagem só, né? Você vê que ali na região do Crescente Fértil, toda aquela área ali que vai daquela região entre rios, né, Mesopotâmia até o Egito, você tem um chamado Nilo, Crescente Fértil, né? Até o Vale do Nilo, né? A planície do Nilo, né? Não é vale? O delta do Nilo, que é a parte mais ali onde o Nilo se encontra com o mar Mediterrâneo, você tem o afloramento dessas grandes sociedades. E a cidade mais antiga do mundo, para quem não sabe, é Jericó. Jericó é datada de 9.000 anos antes de Cristo. Rapaz. Né? A sociedade judaica, ela tem uma outra forma de contar o tempo. A nossa forma é a partir do nascimento de Cristo. A sociedade judaica, acredito que eles estejam lá no ano 5.000, ou 7.000. Porque eles contam da fundação a partir da saída mundo, né? Da fundação do mundo, a partir da saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, sim. E vai buscar em tese, isso tudo é em tese, porque Abraão, quem conta a história de Abraão é Moisés, né? Para quem não sabe, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é isso? E ele conta toda essa história do início de tudo, do paraíso, enfim, do próprio Abraão. Abraão sai, vai para uma terra distante. Abraão tem 2 filhos, um filho com a escrava Agar, que é Jacó, né? Não, Abraão Jacó é lá na frente depois, né? Abraão casa-se com a sua esposa. Ele antes tem um caso com Agar. Que foi a pedido da própria esposa, a pedido da sua própria esposa, né? Rebeca não conseguia ter filho, não conseguia gerar, e disse, você precisa de um filho para
descender você para manter a sua linhagem e tal, autorizo que você tenha um filho com a nossa escrava. Aí Agar foi colocada à disposição, não vou entrar em detalhes, né? Mas aí tem um filho, Ismael. Ismael, Logo em seguida, a esposa de Abraão, ela engravida, né? Rebeca. E Rebeca tem um outro filho. E esses filhos dão descendências, né? Ismael descende, todo mundo islâmico é descendente de Ismael. Ou seja, o Islã e o judaísmo são descendentes de uma figura pai, só, né? Do mesmo pai que Abraão. Só que com filhos diferentes. Com filhos diferentes. E eu ia abordar isso com você, né? Porque essas duas religiões que são do princípio dos tempos, né? Sendo que o judaísmo predominou mais, né? E o cristianismo vem do judaísmo, porque Jesus era judeu. É isso. Barbosa, as religiões até ali, até a figura de Abraão, as religiões monoteístas, o politeísmo, melhor dizendo, predominava no mundo, porque a religião, ela tem lá no grego religare, né? Religar o homem com Deus. Mas primordialmente a religião, as pessoas tinham, Bárbara, uma explicação de que todo fenômeno da natureza, você ia buscar uma relação da religiosidade. E o homem, ele sempre quis se eternizar. Daí William Shakespeare dizer, ser ou não ser, eis a questão, né? Então o ser é aquela figura eterna e o não ser somos nós, passageiros, né? Efêmeros. Então sempre foi a questão do homem, a finitude e a eternidade. E o homem sempre buscou nisso. E nessa busca o homem criou deuses à imagem dele e à semelhança dele. Para explicar algumas coisas da natureza, você tem Thor, que é um deus nórdico, né? E tem toda aquela linhagem da família de Thor, né? Thor é um deus do trovão, mas também é um deus da justiça. Thor, ele exigia sacrifícios humanos, né? Na linhagem nórdica, né? Aí você tem Xangô, que é um deus da África, né? E ele tem essa simbologia da justiça, o deus do trovão, carregam uma lança, né? Que também é um deus da justiça, mas o Xangô, ele não exige sacrifícios humanos. É só animal. Sacrifício animal que a Bíblia, inclusive, também faz no Antigo Testamento fazia, né? Inclusive, quando Jesus chega ao templo, tava aquela bagunça, ele desce o chicote, chicotada, né? Nas pessoas, porque eles estavam profanando o templo, eles estavam vendendo ali um monte de coisas, dentre eles animais, para sacrifício. Se permitia. No Novo Testamento tem uma nova linhagem com Cristo, né? Que é o período da graça, modifica um monte de coisa, porque exatamente o Antigo Testamento são sombras das coisas futuras, que se alinha com Cristo. Mas aí, falando ainda dessa questão da filosofia, né? Dos mitos, né? Então você tem figuras, né? Por exemplo, o mundo romano, você tem um panteão romano, que são aquele que é um local de todos os deuses. E Paulo, quando vai pregar no panteão, ele identifica o Deus desconhecido. Ele diz, o Deus desconhecido é o meu Deus, é Jeová, e tem todo um significado para ele que se converteu, era judeu, era do Sinédrio, também era doutor da lei. Paulo se converte, tanto que Paulo foi o maior escritor do Evangelho, foi quem mais escreveu. E os colegas, os contemporâneos de Paulo, tinham dificuldade de entender Paulo, porque Paulo falava difícil mesmo. Ele era doutor. Ele era doutor, Então, assim, Paulo, que foi Saulo de Tarso, né? Que era grande perseguidor dos cristãos, que Cristo era tido como uma figura, né? Nefasta para os judeus. Né? Ele dizia ser Messias e o judeu não aceitava o Messias naquela condição, né? Jesus dizia, olha, o meu reino não é deste mundo, eu quero pegar transformação de alma, transformação de caráter, não é nada externo. Né? Roberto, desculpe te interromper, mas como você é estudioso da área, eu diria até o seguinte, que dentre todos os discípulos que Cristo deixou na Terra, o mais importante para difundir a obra de Cristo foi Paulo. Sem dúvida, Paulo foi o maior missionário, né? E levou ao cristianismo para dentro de Roma, né? Ele foi o maior missionário de Cristo, né? Ele foi para dentro de Roma, como você falou. Então, as cartas missionárias de Paulo, né? Cada carta você tem um livro do Novo Evangelho, né? Então, você tem as cartas missionárias, Paulo andou, foi até Roma, levando essa novidade, o Evangelho, né? Essa coisa que se propagou. Mas, em nome da fé, em nome da religião, também se fizeram muita maldade logo depois disso, né?
Mas enfim, infelizmente, né? A gente tem hoje no catolicismo uma figura muito até importante. Hoje a gente tem os extremistas, né, no Oriente Médio. Pois é, Barbosa, o extremismo, Barbosa e Bárbara, o extremismo, ele é perigoso, sabe? Aldo Bastos é uma figura, tá ali. Eu quero até mandar um abraço pro... A interpretação desses caras aqui. Ator aí de Itabuna, Aldo Bastos tá aqui presente. A interpretação, Barbosa, na Paixão de Cristo, de Aldo Bastos, né? Tem as figuras, vai falando aí. As figuras. Os atores. Os atores. Ramon Vane, né? Tem aquele também, Marco No, né? Marco No, que eram os diretores. Então, você chegava e era maravilhoso, né? Assistia, acontecia toda sexta-feira, que é, em tese, o dia da morte de Cristo. E passava ali, a gente conseguia atrair milhares de pessoas, né? Eu queria até, Roberto, mostrar um vídeo. Tem um vídeo, né? Que Raquel fez há alguns anos atrás, quando você, inclusive, era da FIC, né? Queria até, em forma de homenagem a você, porque durante sua passagem na FIC foi um dos melhores momentos da cultura Itabuna, né? Eu só assemelho você à gestão de Ritinha Dantas, né? Que também fez um bom trabalho, embora exagerou um pouco, né? Acabou fazendo disco aí de cantores que não era nem de Itabuna, mas enfim, trabalhou muito também a Ritinha. Mas vamos ver essa matéria aí, como era a Paixão de Cristo em Itabuna, que de uma hora para outra deixou de ser feita, né, por conta da pandemia, e agora também não se faz mais. Mas vamos relembrar nessa matéria aí, para depois o Roberto comentar aqui com a gente. Acontece hoje em Itabuna, dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, a peça teatral Paixão de Cristo. O espetáculo conta com a participação de mais de 80 atores que vão encenar a vida de Cristo do nascimento até a morte. O espetáculo durou cerca de 2 horas. Várias cenas descritas na Bíblia foram encenadas pelos atores itabunenses. De Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Para o caminho do Senhor, eu batizo com água, Ele batizará com fogo, já está no meio de vós. Vinde aqui e mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles que é de César, mestre. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O ator Alex Francis fala sobre como é interpretar Jesus Cristo e também sobre a sua emoção. É único, é irreproduzível, né? Mas a gente tenta chegar uma centelha do que ele foi, né? Do que ele é, do que ele representa para nós. Eu tava descendo do guincho aos prantos, aos prantos, que é emoção demais. Ver esse povo lindo vir aqui, prestigiar o espetáculo, todo mundo comportado, todo mundo assistindo com serenidade, escutando todas as mensagens do espetáculo e no final todo mundo explodir de emoção, é fantástico demais. Diz na sua lei que devemos apedrejá-la. E tu, mestre, o que nos aconselha a fazer? Sim, mestre. E tu, o que dizes? Aquele dentre vós que estivesse em pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Senhor, que vais fazer? Cumpre-me lavar os pés de todos. Não, nunca. O que eu faço não compreendes agora, mas compreenderás mais tarde. Não permitirei nunca que me lave os pés. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. O diretor da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania avalia a noite. Extremamente positiva. Nós estamos aqui pelo 2º ano no estádio de Itabuna e falando da Paixão de Cristo. É uma história que tem mais de 2000 anos, mas que se renova a cada momento. Jesus traz uma mensagem extremamente nova, que é a mensagem da entrega, da doação ao próximo. Para que sejam perfeitos em unidades e para que o mundo conheça que me enviaste em mim. Quantas vezes você já dirigiu a Paixão de Cristo? Olha, desse porte é quarta vez.
E, é claro, a gente tem que sempre aprendendo. Todas as paixões que eu dirigi, nenhuma é igual à outra. Como é que foi o processo? Porque o público vem aqui ver esse espetáculo lindo, né? Ver o resultado final. Mas conta um pouquinho para as pessoas como é esse processo todo. Olha, é muito trabalhoso, sabe? As pessoas pensam que é uma coisa simples, mas que emana tempo, dedicação, esforços. Toda a equipe de comunicação da FIC se empenhou ao máximo em todas as redes sociais, na questão das TVs, nas questões de rádio. Bate com mais força! Para adiante! Para adiante! Oh, ele vai cair! Afastem-se! Tão emocionado que eu vou sentar lá no cantinho depois, vou chorar. Meu filho! Filho, pai e marido, quem te deixou despojado? Rapaz, bacana, né? Emocionante. Agora fica aí a dica até pro governador, né? O atual, o Jerônimo. Viu que o estádio não serve só para futebol, governador? É um grande palco aí de teatro, de espetáculos. Olha, é uma plateia de 10 mil eleitores, viu, governador? As pessoas que vão lá são eleitores. Precisa reformar esse estádio. Eu defendo, Barbosa, não cortando aqui, eu tinha até conversado esses dias com o Alcântara, que é o nosso secretário de esporte, faz um belíssimo trabalho, um dos expoentes da equipe de Augusto Castro. E o estádio de Itabuna, assim como é a Fonte Nova em Salvador, né, quem é de Salvador conhece, não pode só ser para futebol, né? Tem que ser multiuso. A gente tem que ser multiuso para justificar o investimento. Tem um investimento alto e precisa ser multiuso. Então, a gente fazia, não era no gramado, né? A gente até utilizava o gramado para alguns momentos, mas era sem estragar. Gramado. Ao final da peça, né, no momento da ascensão de Cristo, quando ele ressuscita, e ali com todo cuidado, né, com bombeiros, a gente fazia o içamento de Cristo, né, com luz, e logo após a gente tinha os foguetes ali, apoteose, né? Aquele fogos de artifício ali, e as pessoas iam a lágrimas, né, a gente juntava ali, olha aí, chegava ali no estádio, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, o estádio ficava cheio, as famílias, e só família. No nosso primeiro ano, que foi 2013, assim, 3 meses de gestão, a gente fez o primeiro, ali no centro da cidade, como era mesmo como e era tal. Antigamente, né? Timidamente ali. E as pessoas, era pouca gente que acompanhava, porque tinha que acompanhar, né, Aldo? Andar e tal, e a gente tinha uma dificuldade, porque a gente só podia realizar depois que a gente fazia, parece que no sábado, não na sexta, porque na sexta era feito no Maria Gorete, e a gente aproveitava... A estrutura, né? Não, a estrutura não, a indumentária, né? Eu chamo de indumentária, não é nem de... o figurino, de figurino, que era improvisado, né? Já vinha suado e tal. E os artistas aqui, né? O meu amigo Aldo, o Evaldo, né? Evaldo fazia o Caifás com aquela voz, né? Estrondava, dava até medo no coração. Aquela risada de Evaldo era perfeita, né? Dava até medo de ouvir, né? O diabo, quando aparecia, né? Tentando o Cristo. Velho, esses artistas de Itabuna são fantásticos, né? A gente tem essas figuras como o Aldo aqui, que a gente precisa erguer, então foi você que teve... estátuas na cidade, em homenagem. Certeza. Eu falei até disso aqui. Busto, verdade, sabe? Eu até não é erguer aqui. busto a general, não, a ditador, a torturador. Mas artista, né? Mas esses artistas, gente, como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Inclusive, eu sugeri aqui ao Aldo que fizesse no Teatro Candiandória uma sala e ali se criasse um museu de cera, para botar a estátua de todos os artistas. Talvez até na entrada no saguão, no saguão ali. E das figuras, sabe? Que estavam por aqui, passaram, né? Isso, são passantes dessa Itabuna. Quantos aqui foram para a Rede Nacional de Novela, né? Como Jackson Costa, Betão, tudo passou pela mão de Aldo, né? Passou. Tudo Tem passou. outros tantos, Alba né? Regina. Na novela Renascer aqui, a gente... vários atores daqui participaram. Oswaldo Mil. Fantástico. Então, assim, no primeiro ano a gente teve essa dificuldade, porque tinha 3 meses. Eu queria parabenizar que a ideia de levar para o estádio foi sua, né? Exatamente. Já em 2014. 2014, segundo ano a gente levou para o estádio.
A primeira coisa que eu fiz foi profissionalizar a gestão da Paixão de Cristo. Primeiro, a questão do figurino e do cenário, a gente precisava profissionalizar e ter um ano de preparo. Nós fizemos um investimento na época de R$33 mil. A idade de Cristo, né? Eu lembro desse número. E aí você percebe nos vídeos, quem puder pesquise outros, né, desse período, você vê um figurino fantástico, que não deixa em nada a perder, como Nova Canaã. Inclusive você vem de uma terra que faz a maior encenação do Brasil, que é Pernambuco, né? Né? Como é o nome da cidade lá? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, né? Pois é, então você conhece isso mais do que ninguém, né? Então, assim, mas assim, o nosso olhar, a minha linha de pesquisa, sou pesquisador de criminologia de ambientes. Eu sempre bato aqui, e o professor Max falou sobre a educação, né? Que a melhor forma de fazer enfrentamento à violência não é com fuzil, é fazendo prevenção primária. E prevenção primária à violência se faz com cultura, com arte, com educação de qualidade. Isso é importante. Imagine você numa noite de Sexta-feira Santa, nesse dia aí, coincidiu, Aldo, lua cheia. Gente, foi um espetáculo belíssimo, noite de lua cheia, sexta-feira. Um dia agradável, né? Esse período aí de início de outono. Dia agradável. Maravilha, hein? 8 mil pessoas naquele estádio. As famílias chegando de forma muito tranquila, participando. Só que o momento do espetáculo aí antecede 3 meses de preparo. A gente começava a preparar... Né? Trabalho, ensaios. Preparar em janeiro, ensaio, preparar roteiro, tudo certinho. E 80 artistas, né? Todo mundo recebendo o seu cachê. Aí, quanto movimentou, né, na nossa economia local, exatamente, né? Então, muito importante, né? No governo Fernando, só teve no primeiro ano, também de forma improvisada, mas todo investimento estava lá, aí, né? Quantos anos sem ter a Paixão de Cristo já? Juntando com a pandemia, a gente teve os 2 anos de pandemia, aí a pandemia acabou atrapalhando algumas coisas, né? 4 anos mas enfim, sem ter, né? É muito importante, né? A gente que quer aproveitar aqui a oportunidade e cobrar, né, da FIC que esse ano não fez, que faça para o ano, pelo menos, né? Eu acho que é um momento de você, sei lá, durante a semana, aproveitar, chamar o presidente Aldo, é um cara muito solícito, é um cara também muito inteligente, bate um papo. Eu soube que ele está em Salvador já vendo coisas para o Itapedro, né? Itapedro, né? Mas tinha que cuidar também dessa questão, né, da Semana Santa, porque movimenta muito a nossa cultura e é um momento único, assim, porque uma peça teatral dessa, aberta a todos, de forma gratuita, né? Você vê que uma peça dessa não tinha como ser num teatro, só se fosse adaptada. E ainda assim, um público que não cabe em nenhum teatro, né? Não cabe em nenhum teatro do mundo, 8 mil pessoas. Só no Coliseu aqui, né? Lindo demais. A gente se emocionava e durante, né? No preparo ali da peça, né? Nos ensaios. Eu acompanhava também, prestigiar os artistas da terra. Fora isso, né, é importante o investimento na cultura, né? Com certeza. A cultura não como objeto de consumo, né? Que você consegue separar a cultura enquanto objeto de consumo. Isso. Você pega um avião aqui, vai para São Paulo, que é a meca né, do Brasil. Aí você consome todo tipo de cultura consumível, né? Shows de Roberto, desse povo todo aí, né? Eu tô falando de Roberto Carlos, que é do meu tempo, mas esses MCs aqui, eu não sei o nome de nenhum deles. Agora diz que é MC Pipoca, MC não sei o quê. Se passar por mim na rua, eu tropeço, não sei nem quem é. Mas assim, eu não tô desfazendo, não. É a cultura. Cada um tem seu... A cultura tem suas variações, né? E é a expressão popular, eu respeito muito. Mas a cultura, enquanto instrumento de transformação social, é muito importante. Só para citar aqui, aí eu vou de novo para criminologia de ambientes. Prefeito Farjado da cidade mais violenta da Colômbia, né? Medellín. Medellín era dominado pelo cartel de Medellín, uma parte do cartel de Cali, né? Farjado, ele assume 2 anos após a posse de Uribe, Álvaro Uribe, na Colômbia. E ele começa a fazer... Isso foi na década de 80, não foi? Não, mais um pouco para frente, finalzinho. 90, né? Finalzinho. Ele assume e começa a fazer mudanças estruturais na política de segurança pública e de justiça. E Farjado, alinhado com alguns pensamentos, ele começa a fazer modificações urbanas. E nesse pensamento de que primeiro não tem que chegar o fuzil, a repressão, o tiro, né? E aqui eu faço uma crítica, já fiz aqui, sobre o modelo que nós temos no Brasil, esse modelo dual e anacrônico de polícia. Só tem Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia.
seja, que não são referências, Aldo, em termos de política de segurança pública. Esse modelo anacrônico só tem aqui, mas esses 3 países. E aí o Uribe faz uma modificação, uma verdadeira modificação lá, e Fajardo assume 2 anos depois e começa a fazer essa outra transformação social, cultural, educacional, uma verdadeira revolução nas áreas urbanas, né? Geração de emprego e renda. Então, antes das forças policiais chegarem, essas forças transformadoras sociais chegaram. É muito mais importante. Presente, né, no morro. Então, assim, por que o Brasil, reflexão para você que está em casa, por que o Brasil não tem nenhum Nobel de literatura, de ciência, sabe, de tecnologia? Por que não investe? Ou porque investe muito mal? Ou porque só investe para os ricos? Aldo, porque o Brasil é potência em futebol. Nós somos a maior potência em futebol. Olha aí em Itabuna, em cada canto tem uma quadra poliesportiva. É importante ter. As areninhas é importante. Mas igualmente, proporcionalmente, que a gente tenha mais instrumentos de políticas culturais. Que eu possa ter bibliotecas modernas, não no nosso período, né, Aldo? Mas uma biblioteca altamente integrada à rede mundial de computadores, que você tenha tecnologia disponível, que você estimule o estudante, né? É como a escola do século XXI, a escola integrada, de educação integral, não a escola do modelo medieval, uma escola quadrada de uma educação bancária, né? Só quem tem razão é o professor que está no outro prisma, no outro plano. Não. Então, se a gente começar a investir nisso, o Brasil vai começar a ter prêmios Nobel, né? Porque... só os ricos conseguem ascender, com raras exceções do sujeito pobre que não tem condições de competir com o rico. Um belo exemplo, verifica aí no curso de medicina da UESC quem é que está lá, né? Pega o perfil sociológico e social, quem está lá, de onde ele é, de qual família vem. Então é só uma reflexão para a gente fazer. Eu acho que o papel de segurança pública, o papel dos municípios na segurança pública, ele é super importante e agora começa a ter uma conotação e uma valorização com o governo Lula, né? Que tem o PRONASSE, né? O Programa de Segurança com Cidadania, ele vem agora, né? Ele existiu no governo do PT, governo Lula e Dilma, foi interrompido a partir de Temer, né? Michel Temer. Na verdade, Michel Temer concluiu, que foi 2 anos e pouco, e o governo Bolsonaro travou com o Programa de Segurança com Cidadania. Então, segurança pública, você precisa pensar ela de forma transversalizada. De forma equivocada, Aldo, quando se fala segurança pública, as pessoas de forma equivocada pensam polícia na rua, caveirão sobrevoando, fuzil, tiro, bala de borracha. Isso pode se usar, deve se usar, mas naquilo que nós chamamos de uso progressivo da força. Quando segurança... já não há outra coisa a se fazer, né? Exatamente. Política de segurança pública, a maior parte dela não é polícia. Polícia é reflexo. É o finalzinho dela. É educação, geração de emprego e renda, transformação de áreas, cultura, esporte, lazer. Isso é muito mais efetivo. Inclusive, nós ficamos de fazer aqui um programa especial sobre segurança pública. Você está lembrado, né? Vamos sim. Aí você só vai marcar o dia e a gente vai preparar o material. Para a gente fazer aqui 2 horas inteiras para discutir esse tema aí, viu? Porque é importantíssimo, né? E a sociedade precisa começar a trabalhar isso na mente, as pessoas precisam, professores precisam levar isso para as salas de aula também, essas discussões, né? Porque vai amadurecendo naqueles que serão futuros políticos. Exatamente. A gente, Barbosa, sente uma deficiência do político entender isso, ele precisa entender. Quando você vai conversar com um deputado sobre ciclo completo de polícia, ele não sabe nem o que é. O que é política de segurança pública, que você começa a falar de modelos. E se deputados têm dificuldade de entender, você vai para um governador, ele entende aquilo que a gente chama de conhecimento de Wikipédia, apenas o que alguns assessores passam para ele. Ali, é empírico, né? De forma muito empírica. Então é preciso discutir realmente sobre isso, né? Porque o conhecimento ele é sistêmico, né? Quando eu falo de Paixão de Cristo, da peça cultural, você traz toda a carga do significado, do símbolo que é Cristo, mas você traz também a representação da cultura, né? Isso, um arcabouço, né, de informação. Você tem todo um contexto transversalizado, né? Do conhecimento
e das relações antropológicas, sociológicas. Roberto, eu queria mais uma vez agradecer muito por você ter vindo aqui ao programa, né? Infelizmente o tempo às vezes é nosso inimigo, né? Fica curto, mas vamos ter outras oportunidades, claro, da gente debater esses assuntos aqui, e esse é o nosso papel. Nós queremos ser um elemento transformador na sociedade e não só estar aqui para informar notícias factuais, violentas, né? Pelo contrário, a gente quer fazer um trabalho de melhorar a situação de todos, melhorar o nosso município, convive com as pessoas, a nossa região, e ainda que seja um trabalho de formiguinha, mas essas formiguinhas aqui vão continuar fazendo. Obrigado. Conte comigo, estamos à disposição. Forte abraço a todos. Ok. Nós vamos Boa Páscoa, né? Boa Páscoa para você também, um bom feriado, viu, Roberto? Muito obrigado. Semana que vem, Roberto vai estar aqui de novo com a gente, inclusive comentando outros assuntos aqui, né, inerentes aí à geopolítica mundial. Bom, a gente vai agora com a Bárbara conferir aí as cotações e na volta das cotações a gente vai fazer um papo aqui de poesia e música e viajar na história do tempo aí com os vinis. Você vai saber o que é um disco de vinil se você não sabia. Aí as cotações com a Bárbara e agora vamos falar aqui um pouco de poesia. Estamos no feriadão aí, coisa boa, né? Você ficar em casa, a temperatura para quem mora aqui na região vai ser agradável porque vamos ter um tempo aí parcialmente nublado, alguns períodos de chuva, né? Esse final de semana, e vai ser bom para você ler um bom livro, ver um bom filme, ou ouvir uma boa música. E por falar em música, a gente está aqui hoje com o professor Rafa Gama, que é do movimento, né, de poesia que surgiu aqui na cidade, naquela mesa. É um sarau que eles fazem aí, visitando... É um sarau itinerante, né, que a gente já falou aqui, que é uma coisa muito bacana, né? E tem também o Alvorecer, que é um projeto de poesia na internet, que você pode acessar pelas redes sociais. E ele hoje trouxe aqui, né, 2 convidados especiais, eu queria que ele mesmo apresentasse. Um já está aqui, que é o Aldo Bastos, um ator conhecido, né, professor de teatro aqui do sul da Bahia, muito conhecido, já esteve aqui no programa recentemente. E o outro é um colecionador de discos, né, que a gente vai mostrar já já, que é Paulo Almeida, né? Paulo Almeida, que está aqui com a gente, e a gente vai ter uma oportunidade de viajar um pouco nessa cultura dos discos e começar mostrando o disco de vinil, né? Para você que não conhece de perto o que é uma bolacha de vinil. Antigamente os discos, né, tinha a bolacha, o vinil, que era chamado, né, assim, e tinha o compact disco, né, que era o CP, né, aliás, CD, compact disc. Mas era um disco pequeno de vinil também, que só tinha 2 faixas, né? Ou seja, só podia gravar 2 músicas, o lado A e o lado B. Então você ouvia um lado, era uma música, depois você tirava o disco, virava o lado e tinha outra música. Eu gostaria até que a gente tivesse uma vitrola aqui para mostrar melhor, mas não tem, né? Então vamos só falar. Bom dia, Rafa. Mais uma vez, obrigado por vir aqui ao programa.
Bom dia, Barbosa. Nós é que agradecemos a você, a TVI, por ser esse entusiasta da cultura, das artes, da poesia, da literatura, da boa música, enfim, de ser alguém que impulsiona os projetos culturais da nossa cidade através do seu espaço tão prestigiado e do acesso e da credibilidade que você tem frente aos seus telespectadores. E hoje nós estamos aqui com duas figuras que, antes do modismo da palavra multimídia, elas já se configuravam como atores, agentes, né, de multimídia. O Aldo Bastos, ator, diretor, dispensa apresentações, 50 anos de carreira, está aqui conosco para trazer essa verve poética. E o Paulo, que, imagine só, dono de uma coleção de 15 mil vinis e, do alto da sua experiência de vida, agora está estudando gastronomia. Veja só, é multimídia também. Multimídia. Então vou passar a palavra para eles, para que eles deem seu bom dia e depois a gente retorna. Pega o microfone aí, Aldo, por favor. Bom dia. Bom dia, mais uma vez, né? Aqui da TVI. Prazer, mais uma vez ter você aqui. Esse canal que é da comunidade. A cultura acontecer em Itabuna região e participar desse projeto Alvorecer com o professor Rafael. É isso aí. Nós temos aqui, inclusive, um troféu Jupará e eu soube que você é o maior ganhador desse troféu Itabuna, né? Eu consegui vencer 9. 5 na categoria ator, melhor ator regional, e 4 como melhor espetáculo. Então foram 9 ao todo. Bacana, parabéns, viu, Aldo? Obrigado. O troféu Jupará é uma iniciativa aí do nosso companheiro Marcel Leal, da Rádio Morena FM, né? Que prestigia sempre a cultura. E a gente quer parabenizar aqui a Morena FM por esse trabalho maravilhoso que já faz aí há muitos anos, né? E Aldo aí como o maior ganhador do troféu Jupará. Jupará é um macaquinho, né, que é daqui da região. É o... Como é que chama esse macaquinho, rapaz? É o... Tem a espécie dele, né? É saguim, não? Tem um outro nome. É na categoria do mico-leão, né? Ele é um parente do mico-leão. É chamado Jupará. E ele habita muito as fazendas de cacau, né? Então foi bem, assim, original essa ideia do Marcel Leal. Mas vamos falar de disco agora, vamos começar aí com o Paulo. Paulo, bom dia, viu? Obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, Aldo. Aldo Barbosa. Primeiro eu quero dizer o seguinte, é a primeira experiência que eu estou tendo, né? Cadê o Paulo? Não apareceu no vídeo ali ainda? Agora sim, Paulo. Bom dia, Aldo. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, né? E... peço desculpa a vocês se por acaso eu fraquejar alguma coisa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, isso. Fique tranquilo, né? Sinta-se em casa. E ultimamente minha vida tem dado um grande salto, porque eu há quase 40 anos sem ir a uma universidade, meu filho me matriculou no curso de gastronomia, eu comecei a fazer e fui lá no CIEP, né? E aí, de repente, Rafael me chamou para participar com ele de um projeto que ele tem naquela mesa. E a semana passada ele me disse, Paulo, tem um programa de televisão e você vai lá e fala, rapaz, você tem muita coragem de me chamar para poder ir lá, mas vamos ver o que é que vai sair, né? Então, se alguma coisa não sair perfeito, vocês me desculpem, mas da próxima vez que acontecer, eu garanto que vai ser bem melhor. Mas é assim mesmo, todo tem a primeira vez. Muito obrigado por você ter aceito o convite, né? Você tem 1000 e quantos discos? Eu tenho mais ou menos 15 mil só. 15 mil só, né? Pra gente ter uma ideia, talvez aqui eu deve ter só uns 200, então quando eu vou mudar é muito difícil para mim, né? E eu vi você falando aí do início do disco, eu tenho aqui, pra gente começar, né? Esses são os primeiros discos que, rotação 78. Que tinha isso também. São 2 músicas de cada lado. Eu queria até explicar, né? Paulo, porque muita gente não sabe o que é rotação, né, 78. É que assim, a picape, a vitrola, né, que toca o disco, ela tinha um botão que você controlava a velocidade, né? Até hoje tem, os DJ usam muito isso, mas você em casa não sabe o que é. Então era um botãozinho que tinha assim, 3 velocidades, né? 33, 45 e 78. Aí tinha disco que se você botasse na rotação 33, ele ia ficar em câmera lenta, em slow, né? Ia ficar assim, Aí você tinha que aumentar a rotação para ouvir a música certa, na rotação certa. Então é isso que ele está dizendo. Os primeiros só existiam nessa rotação 78, 78, né? Vou mostrar a diferença de era violenta a velocidade. Esse aqui, para a gente ter uma ideia,
só tem uma música, todo esse espaço aqui, uma música só, né? Esse daqui já tem 6 músicas de cada lado. Eram 12 músicas no LP inteiro. Esse era chamado Long Play. E tem uma história interessante que eu procurei e não encontrei, mas esse primeiro disco aqui, Rotação 78, ele era gravado de um lado só. Ah, é? O outro lado era uma propaganda. Então acho que alguém resolveu, por que não gravar do outro lado? Aí bota uma propaganda do patrocinador, né? Tinha umas impressões aqui, né? Eu cheguei a trabalhar em rádio, né? Eu comecei em 1979, tinha 14 anos, quando eu trabalhei na primeira rádio. E lá tinha 2 picapes gigantes, né? E as propagandas vinham em discos assim, gravados ainda. Depois foi lá na década de 80 já, né? No início da década de 80 começaram a chegar as cartucheiras, que eram propagandas em fita, que era uma fita que tinha começo e não tinha fim. Então a propaganda rodava e parava no mesmo lugar. Depois as músicas também começaram a vir assim. Aí a gente pegou o disco aí agora do Marcelo Gunner, né? Que é um cantor aqui regional, né, Rafael? Isso, nós temos aqui na coleção de Paulo, aqui ele trouxe só 2 exemplares. Esse é o primeiro? Não, esse é o Serra do Jequitibá, é o clássico. O clássico. É o hino regional, Serra do Jequitibá. O Marcelo está conosco. Tem um outro aí também, ó. Tem esse outro aqui também. E tem um Encantado em CD também, né? Esse aqui é o Gunner. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque teve um disco desse aqui que nós chegamos a fazer o projeto da capa com o Marcelo, quando eu tinha a agência de propaganda na década de 80, que era Ação Propaganda. Deixa eu ver se foi esse. E a Serra do Jequitibá é o hino regional, né? E o Marcelo está conosco no alvorecer.poesia, a gente pede a vocês que sigam a página, e lá nós temos diversas canções do Marcelo já gravadas no palco do Candinha Dória, com excelente qualidade de áudio e de vídeo, e quero também anunciar aqui que eu tinha dito que era um processo que estava em gestação, Barbosa, mas agora já está concretizado, já está no prelo da editora Via Literário, a primeira antologia poética do Alvorecer Poesia, com poemas e músicas daqueles que estão conosco todos os dias entregando uma poesia para a população nesse projeto de encontro de pessoas. E aí o Paulo trouxe para a gente Serra do Jequitibá. Eu queria aproveitar e falar da capa de disco, que o pessoal não conhece, viu? Hoje em dia o pessoal só sabe o que é EP, né? Que vem no aplicativo de música. Mas isso aqui, ó, era uma capa de 2 LPs, era um álbum duplo, né? Geralmente vinha álbum duplo, assim, né? E vinham 2 discos aqui e toda a história dos álbuns aqui, ó, na capa do Long Play. Então, para você conhecer, ó, Serra do Jequitibá, aí vinha falando aqui, ó, o silêncio. Eu vou deixar para o poeta ler aqui, porque são textos poéticos aqui do disco do nosso querido bueraremense, né? O Marcelo Gunner. Esse aqui, inclusive, foi dedicado ao saudoso Vini Modesto, né? Foi radialista aqui há muito tempo. Tá aqui, Marcelo Gunner, vou mostrar aqui a foto dele, ó. É bacana, viu? A história aqui que não acaba mais. Então, ô Barbosa, dá para mostrar aqui 3 modelos diferentes. Nós tínhamos mostrado só 2. Então tem o Compact, o Long Play e o 78. Então se a câmera pegar, eu acho que fica bem Pega, vamos mostrar assim. Aqui é um compacto simples. Simples. O compacto duplo. Pode falar no microfone, Alda. Era um compacto com 2 músicas. E um com a música só, né? E o duplo com 4. O duplo vinha com 4, né? E o Roberto Carlos, no início da carreira, ele lançava sempre no meio do ano um compacto. E no final do ano o LP. Eu nem lembrava disso, é verdade. Ali, ele tá com um ali de 4 faixas, né? Esse é 78? Rotações? Esse aqui, ó, é 78. Esse aqui já com 4 músicas. De cada lado, né? De cada lado. Esse é o mesmo formato. Só que mais... Só que a velocidade desse aqui já é 33. Então e por aqui isso é 78. Então, como a velocidade era menor, ele cabia mais músicas. Houve 4 músicas de cada lado, né? Rapaz, que ano foi produzido esse disco? Tem aí? Deve ter aí no selo. Esse aqui não tem a data, não. Esse aqui é de Dorival Caymmi. Esse aqui é Dorival Caymmi. Praeiras, Dorival Caymmi. É um disco muito procurado, né? Deixa eu dar uma olhada aí, por favor. Vou sair do quadro aqui só para dar uma olhada aqui. Esse aí é da grande gravadora Odeon. Não, naquela época só tinha grandes gravadoras. Não existia pequena porque era muito caro produzir um disco desse, né? Odeon, RCA. Era RCA Victor. RGE, Odeon. Tinha a Sony, né? A Sony. Grandes gravadoras. Esse aqui era 33 e 1/3. Esse já era uma velocidade diferenciada.
Lado 1. Indústria brasileira. A CBS. Vou fazer uma Tinha brincadeira a CBS, aqui. que era do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos era contratado da CBS. Olha aí a RCA Vitor aí. Esse é da RCA, mas fazer uma brincadeira aqui. Os flamenguistas são tristes, né? Ontem perderam. Olha de quem é esse CD aqui, ó. Meu Fluminense ganhou. Júnior, o cantor. Júnior, que hoje é comentarista, né? Na Globo aí. O Júnior foi lateral do Flamengo e virou cantor na Copa de... Canarinho, né? Essa foi a Copa de 82, se não me engano. Aí tem que ele Povo lançou. Feliz e Pagode da Seleção. Voa, Canarinho, voa. Canarinho. Então, flamenguistas, vocês estão tristes, ó, se alegrem ouvindo a música do Júnior. Rapaz, isso aí foi na Copa de 82, o Júnior lançou essa música. Eu tinha 16 anos nessa época aí. E já trabalhava em rádio, viu, com 16 anos. Já conhecia Aldo Bastos, trabalhava em rádio. Eu já conheci Barbosa trabalhando em rádio. Em 80. Tinha 16 anos. Aqui, ó, esse aqui vem dando a sugestão de como você manter um disco né, a longo tempo, a temperatura ideal para você guardar o disco. Eu estou procurando o ano aqui que ele foi produzido aqui, eu vou achar, viu? Indústrias elétricas fabricadas da Odeon, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Gravação de long play, microsuco, 33, 1/3 rotações por minuto. Que bacana, viu, gente? Isso é uma história realmente. Eu tive o privilégio de alcançar isso aqui, né? Uma pena que muita gente não alcançou. Isso, gente, é a base de tudo, né? A música fonográfica no disco, a fotografia revelada, né? Quem alcançou isso é uma satisfação incrível. Mas eu queria que o Paulo falasse mais. Aldo, pra gente colecionador, dá a impressão que aqui é o mesmo disco. A capa é parecida. A capa é a mesma. Mas para o colecionador existe uma diferença. A gente está sempre procurando o original. Então esse aqui é o original e esse aqui é cópia. Esse era da gravadora Philips. Aqui, vou botar um do lado do outro aqui, ó. A diferença está nisso aqui, ó. No disco, né? No disco e no ano da gravação. Esse aqui foi gravado em 82, que não é o original. Esse aqui é o original. Vamos botar as duas bolachas aí, né? Ó, uma é da Philips e a outra é... Fontana. Fontana, que é uma gravadora menor, né? E esse tinha mais faixa, parece, não? Não, é a mesma. Agora, só que esse aqui, pela data, é o original. Então, a gente, além de colecionar, ainda fica procurando sempre o original. Olha o ano de gravação. 1968. 68. Esse aqui foi em 82. Era uma cópia, né? É cópia. Então, esse aqui tem mais valor agregado, por ser um disco original, né? E esse aqui... apesar de ser bastante procurado, mas não é um disco original. Fecha aqui, Rafa, para a gente mostrar o selo aqui, né? Para a pessoa que está em casa poder ver melhor o que a gente está explicando aqui. Ó. A capa é igual, né? Mas o ano de gravação é diferente. Foi gravado... Agora, ó, a lata na edição histórica, né? Porque é uma reprise aqui, série reprise. Essa aqui não, é original, ó. É o original. Então deixa ele aproximar mais um pouco aí para a gente mostrar lá. Essa aqui é da Philips, que é original, essa que eu estou segurando. E aqui o Paulo está mostrando é da Fontana, que é uma regravação, uma cópia. Quantos anos? 6 anos depois, né? Não, esse aqui foi em 82. Para 68, muito tempo depois, muito tempo depois. Quase 10 anos depois. Mais de 10 anos. Então tá aí, a diferença entre o original e a cópia. O original tem mais valor para o colecionador, né? Para o colecionador, sim. E a gente tem também uns discos. Vamos mostrar mais aí. Interessante. Esse aqui, ó, que deixou muita saudade, né? Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. E eu acredito que talvez tenha sido um dos 3 motivos que a mim me emocionaram nesse país até hoje, que foi a morte de Ayrton Senna, de Tancredo Neves e do Mamonas Assassinas. Então, é um disco que deixou um pessoal que deixou muita saudade. Muita saudade, né? Eu diria, muita falta. Eu diria até mais, porque eu acompanhava a música desde criança e eu era menino quando morreu Evaldo Braga. Eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho ele também. No auge da carreira, num acidente automobilístico, né? Olha o Lordão aí. Foi em 73, foi? 73, eu era criança, morreu Evaldo Braga, eu me lembrei, eu estava ouvindo no rádio, que o rádio, né? Sorri. Olha que preciosidade. Olha aqui, o Lordão, Super Som Lordão, aquele lá foi o primeiro, né, do Lordão? Esse foi o segundo, não?
Eu não consegui ainda descobrir ainda. Né? Mas eu sei. Viu? Eu lembro que eu cheguei aqui... Tem uma data aí que eu não sei, que eu não consegui... eu cheguei aqui em Itabuna, eu tinha 14 anos, e nessa época o Lordão já estava gravando um disco. Eu acho que foi... esse aí, então. O primeiro foi esse aí, 79. Esse aqui, então, foi o segundo. Zito aqui, torcedor do Fluminense. A direção geral foi Oswaldo Duarte, direção artística Marcelo Melo, coordenação Lenivaldo, produção Palmar, Marcel Melo, aí vem Mimide nos arranjos, Toninho técnico, Filemon, saudoso Filemon, tive o prazer de ser amigo do Filemon, foi o fundador do Cacau com Leite, né? Ele era do Lordão. Geraldinho já estava aqui também nos teclados, Cocó na voz, Margarete voz, essa Margarete cantava muito, viu? Metralha baterista, Fumanchu pistão, Neguinho de Belo Jardim pistão e Zito trombone. Olha aqui, tá toda a turma do Lordão aqui, ó, o saudoso Filemon aqui, Mimide, João Carlos estava aí também, só Lordão. E aqui foi o mais... o primeiro, né? Esse foi o primeiro disco aqui, 1979. Um LP do Lordão. A turma toda aqui também, ó. Essa foto foi tirada aí numa fazenda, né? Ritmos Lorde. Era assim que era chamado o Lordão. Olha o Cocó quando chegou no Lordão como era aqui, ó. Será que dá para aproximar aí? E agora doutor honoris causa pela UESC. O Cocó é esse aqui, é o doutor honoris causa agora, título conferido pela UESC, né? Tá aí, um grande abraço ao Cocó. Tá me devendo uma visita aqui, viu, Cocó? Tá fazendo exame em Salvador, né? Tá aí. Bom, aqui é o disco que ele mostrou primeiro, né? Pesado, gente. Se eu tivesse aqui para sentir, né? A diferença de peso é muito grande. Esse é o de 78 rotações, o mais antigo. Cantigas de roda, olha só. E a capa, gente, sempre vi uma ilustração. Isso aqui que é bacana mostrar, Paulo. É para as pessoas saberem, ó. Ciranda, cirandinha... o anel que tu me deste era a vida, se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. A verso de roda, que é uma poesia, né? Eu me lembro de todas essas cantigas de roda aqui, rapaz. E era interessante que a pessoa ia botando a música e cantando, né? Por aqui, né? Já tinha como acompanhar dele. Tinha essa aqui, ó. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava, era de uma boa lambada. Rapaz, que coisa boa, né? Isso aqui eu não alcancei, é mais velho que eu, né? Isso aqui é bem mais velho que eu. Mas eu, quando era criança, ouvi todas essas músicas aqui, que minha mãe cantava pra gente. Fazer uma comparação, Barbosa, entre o CD... sim, agora vamos comparar. É o mesmo produto, né? Nessa época já existia o CD ou ele lançou depois? Foi depois. É o mesmo disco, só que na versão mais nova, né? Do CD. Tá aqui... o telefone já era mais moderno aqui na época do CD, já tinha 6 números. Agora aqui é mais antigo, esse é da década de 80. Marcelo Gana é na Serra do Jequitibá, nas duas versões aqui, ó. CD e LP. E aqui outro clássico, o Paulo vai falar sobre ele. Esse é o João Gilberto, né? Gilberto. A Bossa Nova, né, Paulo? Mostra aí pra gente, fala um pouco desse disco aí. Como é que você conseguiu coletar todos esses discos? Você foi comprando? Como é que aconteceu isso, Paulo? Rapaz, na verdade é o seguinte, eu nunca tive condição de entrar numa loja de disco da época para comprar. Essa coisa foi acontecendo, eu já estou com 65 anos, e eu não sei qual foi o primeiro disco que eu consegui. Certo. Eu só sei que tem uma história marcante, que foi o seguinte, eu morava em Ilhéus e pedi uma coleção de discos em São Paulo. Eu morava no bairro da Conquista, né? Aí eles pegaram o endereço e colocaram Vitória da Conquista. Então eu saí daqui, saí de Ilhéus. Vai pegar lá em Conquista. Cheguei em Vitória da Conquista de madrugada, passei a noite no relento lá na rodoviária para poder pegar a coleção. E eu não sei dizer assim, qual foi o primeiro disco que eu consegui. Eu sei que sempre que eu consigo um disco, eu vou guardando. Né? Eu tenho vários discos em casa, tenho muita coisa interessante. Eu vou mostrar. Porque, na verdade, o disco conta uma história. Quando a gente pega um disco, ele tem toda uma história. Né? Eu tenho discos aí de Gonzaguinha com Gonzagão, e a gente sabe que durante muito tempo o pai e o filho não se uniam. Eles não se davam muito bem. Então esse disco significa o quê? Que eles voltaram a se encontrar, né? E gravaram um disco juntos os dois. Olha aqui, Alcione, ó. Alcione. Olha como ela era aqui, gente. Foi no início da carreira da Alcione, ó. Compact Disc, era o disco simples, né?
Era o compact, né? Que a gente chamava. Esse aqui é da gravadora Philips, ó. O Surdo, Aruandê, Não Deixa o Samba Morrer, que é o primeiro grande sucesso de Alcione, né? 75, 76. É Amor, Deixa Doer, 75, 76, A Ângela Maria aqui, Aldo, também, que foi, Ângela, a maior cantora brasileira de todos os tempos. Foi a patroa do também cantor consagrado depois, que foi o Agnaldo Timóteo, né? Ele era motorista dela. Ele era motorista. A Noiva e o Lostro Concerto, Serenata, Não Tenho Você. As primeiras músicas gravadas aqui no Compact Disc por Ângela Maria. Grande intérprete da música brasileira. Diana Pequena, essa eu não me lembro dela. Diana Pequena, ela é baiana. É baiana, ela é? Aqui tem a Gretchen. Né? Ela canta uma música que é uma versão de Bob Dylan. É uma versão. O homem pode andar. Ela canta isso. Essa aí, né? É linda essa cantora, música, né? Uma pena que a gente não tem uma vitrolinha aqui, rapaz, pra ouvir. Você podia ter trazido, não era uma vitrolinha? Eu tenho lá alguns exemplares em casa, né? A Gretchen também fazia muita versão, né? Essa aqui mesmo, Oh My Love, Take Me a Chance. O pessoal pegava a música internacional e fazia uma versão, né? Até hoje tem essa moda aí, né? Qual outro da Gretchen aqui? Sim, diga, Paulo. Teve uma época, né, que no Brasil, que os cantores nacionais, ele utilizava nome de cantores internacionais para fazer sucesso, né? Nós temos aqui uma banda que foi muito famosa, Folhas, né? Que era escrito com PH, né? Folhas, eu tenho esse vinil. Maurício Alberto, sabe quem é Maurício Alberto? Não. Morris Albert. Maurício Alberto, Morris Albert, de Feeling. Eu tenho. Ficou consagrado por causa de uma novela com essa música, não foi Feeling? Era uma música linda. A Jane e Erundi também, um casal que fez muito sucesso na televisão. Não Se Vá, né? A música eterna essa aqui, viu? 77. 77, marcou época, né? E eles ficaram muito tempo vivendo só dessa música, viu? E fizeram até programa de televisão e tudo mais. Joelma. Mas essa não é Joelma do Calypso, não, gente. Não, essa é outra Joelma. Essa é outra Joelma. Ela passou muito programa Silvio Santos. Ela tem uma música que fala: o tempo que passou não conseguiu matar. É verdade. Kátia, eu gostava muito de Kátia. Lembranças. Foi lançada por Roberto. Filhada de Roberto Carlos. Essa moça era cega. Né? Faz tanto tempo que eu deixei. Barbosa, você está percebendo outra preciosidade que essa conversa está revelando, que é a faceta de cantor de Aldo Bastos? É verdade. A Neuza Brizola, não? Neuza Brizola, filha do Brizola, né? Do grande Brizola. Rosemary, né? Que foi a namoradinha da Jovem Guarda, né? Você sabe que Rosemary namorou até com Alain Delon? Soube, Alain Delon. Olha, aqui tá aparecendo, sabe quem? A nossa querida Raquel aqui, ó. Rosemary. Hoje de manhã, Nothing Changing, I Love You, Natalie, Eu Não Quero, Eu Preciso. Teve um tempo também que a música italiana chegou forte aqui no Brasil, né? A Sandra de Sá, né? Aqui foi a década de 80. Essa aí, um detalhe, ela ainda mantinha o nome antigo, né? Sandra Sá. Aí teve um período que os cantores começaram, Jorge Ben Jó. Sandra de Sá, entendeu? Fizeram numerologia. Numerologia e ela acrescentou um tirava, outro acrescentava. Isso aqui foi tema de uma novela, né? Estúpido Cupido, Sueli. Foi uma novela da Globo. Vera de Ogum aqui já era do Candomblé, né? Música do Zia Lorixá. Meus caros amigos, Chico Buarque. Chico Buarque sempre foi muito mal interpretado, né? Porque era um poeta, né? Não era nem um intérprete, mas era um poeta. Eu me lembro de ontem eu estava ouvindo uma música dele até, né? A praça não, a banda. Foi uma música muito importante dele. Aqui tem um caso curioso, Barbosa. O Paulo vai falar sobre ele, de um artista regional. Vamos lá. Derni, né? Derni, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para... Não, porque você sabe o nome dele hoje. Como é que ele se apresenta? Ele é John Kelso. Hoje é John Kelso. O Derni passou a ser John Kelso, né? Era Derni. Tá aqui, são 2 exemplares. 2 exemplares dele. Né? Rapaz, o Derni chegou a gravar long play, né? Gravou. Você lembra de Iris Ferraz? Iris Ferraz. Foi Iris Brasil, Iris do Samba. Isso, tá em Minas Gerais, ainda fazendo sucesso,
Eu fiz o primeiro videoclipe de Iris Ferraz. Primeiro videoclipe. Ah, levanta mais um pouquinho, né, para mostrar aí. Não, agora baixa. Aí. Tá certo, vamos lá. Vamos mostrando mais aí. Laranjeiras, conheci ele. Pelo da pipa, né? Fez sucesso, né? Minha pipa tá no ar. Até Silvio Santos cantava a música dele. A versão cantora de Aldo Bastos se revela a cada dia. Outro disco aqui da região, da Terra do Sem Jorge Fim, Amado, né? A novela de Jorge Amado. Terra do Sem Fim. Eu quero deixar mais vocês em cena aí, porque vocês são os entrevistados, né? Eu quero que vocês apareçam mais do que outra novela aqui, ó. Renascer, foi gravada aqui na região. Inclusive o nosso querido Marcos Palmeira, né? Jackson Costa também. Mandar até um abraço aqui para a família do Marcos Palmeira, a mãe dele, né? Dona Vera, o Zelito Viana, são nossos amigos. E vão gravar de novo aqui essa novela, viu? Estou sabendo que eles vão fazer um remake aqui na região. Aqui o segundo, da mesma novela. Esse aqui é da mesma novela, mas é porque a novela sempre fazia mais de um disco, né? Uma trilha sonora. A trilha sonora tinha nacional, internacional, às vezes não dava, porque era muita música, eles faziam mais de um disco. Aliás, esse ator, né, que ficou muito conhecido nessa novela aqui. Jacques Fagundes? Não, Jacques Antunes. Jacques Antunes. Ele tem alguma ligação com a região, porque ele andava muito aqui, esse ator, né? Parece que ele é mineiro. Ele é mineiro, né? Mas ele andou muito aqui. Na época eu trabalhava até na TV Cabralha, nessa época aqui. Barbosa, aqui tem uma coisa interessante. Junto com o troféu Jupará que nós mostramos no início, na coleção de Paulo, eu pedi licença a ele para eu dizer isso aqui, porque eu queria falar o nome de algumas pessoas. Tem os CDs. O Jupará já é na época do CD. Então aqui é a edição do Jupará de 96. E vejam só as figuras que compõem esse CD. Né? Giga Reis, Robertinho Rondó, Marcelo Gunner com a música A Bahia, Jean Costa, Emerson Moza, Fabiano Carilho, Natália Hux, Pingo Grapiúna, Carlos Caê. Pingo tá em Portugal, rapaz. Pingo, né? Tá em Portugal. Carlos Caê com uma música belíssima chamada Tempo Vence o Rei. Essa música é linda essa música, né? Maravilhosa, assim, você ouve com referências ao Missata, enfim. Erval Lemos, Délio Santiago, Fátima Trajano. Olha, doutora Fátima Trajano cantando Êxodo. Médica aí, Fátima Trajano. Sérgio Sepúlveda, Albatroz, Chica de Cidra, Márcio Bittar, enfim, uma constelação da cultura grapiúna. Eu me lembro que a doutora Fátima Trajano, né, começou cantando em barzinho, né, com violão, e as pessoas estranhavam, né, uma médica, né, cantando, mas era o outro lado dela, né? Ó, ele tá me mostrando aqui o Paulo, né, os caras do BNH. Eu morei no BNH, né, Conjunto Habitacional José Rabelo. O pessoal chama de BNH, né? Aí quando eu estava em Salvador, o pessoal falava, rapaz, você mora em Itabunas? O pessoal lá fala Itabunas. Aí eu falava, rapaz, eu morei no Conjunto Habitacional José Rabelo, no 4º andar do prédio do bloco 32. E aquela região ali, ela também é celeiro, porque tem no Banco Raso um conjunto de cantores, um conjunto de artistas. Rapaz, ali tinha um Bataclan, na época, né? Tinha um Bataclan ali. E a gente tocava ali, tinha música ali todo final de semana. Maravilha. Tinha uma banda ali do Álvaro. Tivemos muitos artistas ali. Aqui, ó, Fernando Guimarães, Fernando Caldas, Adilson Nascimento, que chegou a tocar com Ângela Maria, que é um grande músico, Adilson. Canta com a gente naquela mesa. Pois é. Emerson Moza, que esteve até aqui ontem, vai fazer um programa aqui com a gente. Marcos Cristiano, Cláudio Gesteira, que hoje é professor de música ainda aqui na cidade. Sim. Jackson Costa, que foi ator da Globo, né? Trabalhou com Aldo Bastos aí. Jean Costa, Rai Nunes e Tatal. Tudo gente boa aqui, rapaz. Tudo da minha época aqui. A gente andava muito lá no BNH. Você andava lá também, Paulo? Não. A turma boa aqui, viu? A outra aqui de Itabuna, né? O pai dele mora ali no bairro de Fátima, na Califórnia, né? Cláudio. É Bairro de Fátima, Bairro de Fátima. Nós fizemos um documentário, passa aí sempre na TV, ele mora na Inglaterra, o norte da Inglaterra, né? Cláudio Cron do Brasil. Olha ele aqui. A gente mostrou aqui, tem um documentário que passa aí com ele na TVI. Olha esse aqui, Barbosa. Sérgio Sepúlveda. Sérgio Sepúlveda esteve aqui ontem também. Foi o primeiro cara de Itabuna a cantar no Calouro do Chacrinha aí, ó. Ele breve vai fazer um programa aqui também. Esse aqui é um festival, né, da Rede Bahia, à época na direção de Lício Fontes, mas olha só a turma, viu? Délio Santiago, Leandro Cavalcante, Carlinhos Veloso de Ibicuí, Erval Lemos de Ilhéus, Fernando Caldas, aqui Emerson Moza com a música O Grão do Amor,
Mimi de Souza com A Natureza, Marcelo Gunner com 2 músicas, Ivonilson com Bahia, Cultos e Crenças, Ivone de Itamaraju com Cristais de Hoje e Tito da Cruz de Piauí com Canto de Amor, seletiva de Itabuna, Bahia 95. Rapaz, olha, aqui tem um disco da banda Vera Cruz, foi uma dissidência do Lordão, do nosso saudoso amigo João Carlos, né? Grande figura, João Carlos. Gostoso de Amar, banda Vera Cruz, Quero Te Amar, Me Leva, Dança da Peneira. Inclusive teve um cantor dessa banda aqui que ganhou aquele reality show da Globo, né? Esqueci o nome agora. Fábio Lima, né? Fábio Lima, Outro disco do Lordão aqui, Dança que o Lordão Garante, foi um grande sucesso, né? Na época aqui, acho que foi na década de 2000 aqui. Forró Elegante, Vaneirão do Lordão, Fogo de Desejo, Cada Toque um Delírio, Pensando em Nós, O Meu Vício, Medo de Amar, Carente de Amor, Mentiu Pra Mim. É muita música boa. Tem gente que não conhece nem isso aqui, porque ele nasceu na geração já do pendrive, né? Então não conhece o que é CD. CD é isso aqui, É um compact disc também, só que é na forma digital, né? Ele foi feito para ser lido por um leitor óptico, que é um laser, né? Então já era uma coisa bem moderna aqui. Isso aqui já foi nos anos 2000, né? Nós tivemos o CD. Você tem muito CD também? Nesse 1.200, quantos mais ou menos você tem? CD eu não tenho ideia ainda não, porque eu tô pegando, mas já tem uma quantidade bem boa já, viu? Bacana. Eu tenho fitas cassete originais. Rapaz, a fita cassete é do meu tempo também, viu? Canto ali. Nós só trouxemos aqui à frente. Pega aí a fita cassete, Vamos mostrar. Fita cassete, gente, você tinha que ouvir, depois rebobinar a fita. Aí você podia ouvir os dois lados também, né, Heraldo? Chegou agora, chegou. Aqui a fita cassete, Djavan, Roberto Carlos. Ó, Djavan aqui, ó como era a capa aqui. A capa era uma miniatura do disco, né? Aqui como era a fita aqui, ó. Mas eu sou feliz de ter alcançado isso aqui, porque tem gente que não alcançou, não tem a base. Tinha que limpar o cabeçote do gravador. Tinha que limpar o cabeçote, aqui, ó. E tinha umas fitas, rapaz, que ela era transparente, eu achava linda, aí ficava rodando aqui, ó, né? A gente pegava a caneta, né? A canetinha Bic para rebobinar, desembolar a fita. Que às vezes embolava, viu? Olha o Roberto Carlos aqui, ó. Agora, isso aqui, gente, o sucesso disso aqui era você ouvir no toca-fita do carro, com a gatinha do lado. Aí conhece, aí lembrou os velhos tempos agora. Aí você botava no toca-fita, ajeitava ali o equalizador. E tinha até aquela música, né? Não toca a fita do meu carro. Arthur Galeno. Aqui, a fita era assim, vinha com o nome do artista, né? Roberto Carlos, o nome das músicas. Era um romantismo ouvir música assim, viu, rapaz? Às vezes enchia o saco, quando a fita embolava, dava raiva. A trilha sonora de minhas peças, é uma raridade. Eu fazia com fita cassete. Né? Isso aqui é uma raridade, é uma fita do Lordão, gravada quando eles estavam cantando na BB. Talvez ele nem tenha essa fita, alguém gravou. É mesmo? Quando eles faziam o Lordão saía aqui para aqueles lugares fazer show, né? Essa fita aqui, gente... Ela não é original, mas é gravada, vê que não tem a capa. É isso que eu ia mostrar agora. Opa, essa fita transparente, que não vinha personalizada aqui com o nome do artista, era a fita que você comprava aí em qualquer supermercado, né? E você, com o seu gravador, você podia gravar. Era chamada fita virgem. Fita virgem. Eu usei muito dessa aqui fazendo reportagem para a rádio, né? Usei muita fita dessa aqui. Na época eu gostava de comprar TDK ou Sony, que eram as melhores marcas. Eram fitas que não embolavam muito, né? Tinha isso. Essa aqui mesmo é Sony, ó. Essa é muito boa. E aqui na época tinha uma malandragem aqui, que era o seguinte. A pessoa, quando emprestava uma fita, não queria que o outro gravasse. Aí tem esse pontozinho aqui, tá vendo? Quebrava isso aqui. É verdade. Pra não gravar, você não tirar cópia. Aí a gente pegava, colocava uma bolinha de papel aqui e aí conseguia tirar cópia dessa fita aqui, entendeu? A intenção inicial era não poder regravar mais. Aí botava uma bolinha aqui. Aqui tem um pininho aqui, eu não sei se tá dando pra ver aí, ó. Vou virar ele aqui um pouquinho. Aí, ó. Aí se você quebrasse esse pinozinho aqui, essa fita não gravava mais, ela só fazia reproduzir. Aí a malandragem que ele está dizendo é que entupia aqui com um bolinho de papel e o gravador entendia que era uma fita nova e aí gravava de novo. Pegava de novo, aqui um interessante aqui, o baú do Raul, do Raul, o baú né? do Raul Seixas, né? Olha aí.
Raul Seixas, que para quem não sabe, era o baiano, né? Baiano nosso, Maluco Beleza. Maluco Beleza, que morreu muito cedo, né, Aldo? Morreu cedo. Ele sofria de diabetes e bebia muito, né? Aí teve cirrose hepática, teve diabetes, e um dia a empregada do apartamento encontrou ele morto lá. Uma pena, né? E até hoje o pessoal vai visitar o túmulo dele, né? Salvador, é uma festa. E quem no final de uma festa nunca gritou, toca Raul? Toca Raul, é verdade. Maluco Beleza, dono de muitas composições interessantes. E o Paulo foi ali nos bastidores buscar o primeiro LP de Raul Seixas. Alto do Descobrimento, trilha sonora, Universidade de Santa Cruz, o ESC, né? Aí, ó, um long play aqui que o Paulo trouxe pra gente ver, ó. Eu nem sabia, esse aqui eu não conhecia não, viu? Vou virar aqui para a gente ver o outro lado, o que é que tem aqui. São Jorge dos Ilhéus, primeiro centenário. Olha a ficha técnica aí. Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui. Moisés Gabriele, João da Mata, mixagem Wesley. Olha, rapaz, a mixagem foi Wesley Rangel. WR, era o primeiro estúdio de Salvador, onde foi feito o Axé Music. WR. Foi feito lá a mixagem. Bacana, viu? Não conhecia não esse aqui. Olha o Ronivon aqui, Paulo foi buscar ali, ó. Esse aí quem é, Paulo? Esse aqui é um disco interessante, né? Esse disco aqui é de Gilberto Gil. Veja o nome dele aí, Rafael, por favor. Tá aqui, puxa o disco aqui. 82. 82. E hoje ele veste tinha um fardão tipo esse, né? Porque ele faz parte agora da Academia Brasileira de Letras. Uma coisa que em 82 ele apareceu com essa roupa aí, nessa capa de disco, que hoje tornou-se realidade. Rapaz, é verdade. Esse aqui, na verdade, era uma réplica, né, da vestimenta aqui do... Acho que era do Coronel Labatu, né? Não sei, vou ver aqui direitinho. Mas ele hoje veste isso aqui do brasão, né? Da Academia Brasileira, né? de Letras. Frevo Rasgado, Coragem para Suportar, Domingou, Marginália, Pega a Voga, Cabeludo. Ele falava nisso todo dia, Procissão, Luzia, Lulusa, Pé da Roseira, Domingo no Parque. Um bom disco do Gilberto Gil. Eu acho que foi, se não o primeiro, foi um dos primeiros dele, né, Aldo, esse aqui? Eu acho que sim, 67. 67, né? Eu tava recém-nascido aqui, ó. A gravadora é Fontana. Foi um pouco antes de Aquele Abraço. Acho que sim. Gravadora Fontana, mas já assinado também pela Polygram. Porque aqui, eu vou explicar, ó. Aqui está escrito Fontana e aqui atrás Polygram, que era uma grande produtora internacional. Por quê? Porque às vezes a empresa montava uma gravadora, mas ela não tinha estrutura fonográfica. Aí ela tinha que pagar a grande gravadora para imprimir a bolacha. Então, ela ficava com a capa e com o direito dos artistas, mas... Quem imprimia essa bolacha preta aqui era a grande gravadora que tinha as máquinas para isso, né? Então tá aqui a Polygram aqui atrás e aqui na frente a Fontana. Para quem não entende, né? Tá aí. Fábio Júnior. Esse aqui é um disco interessante, que é um apelo muito forte, né? Fábio Júnior, que fez durante muitos anos sucesso. Olha como a gravadora lançou o disco, porque a do Loren, né? Que vendia roupa para as mulheres. Roupa íntima, né? Roupa íntima. Então, toda vendedora da do Loren ganhava um disco desse, ó. Então, ela colocava na vitrola e já ficava vendo a foto ficava vendo a foto do ídolo ali, né? Porque, para quem não sabe, né? O cantor aqui, o Fábio Júnior, ele era um ator de novela e era um galã, né? E aí depois resolveu se dedicar à música. E ele começou a carreira dele cantando em inglês com o nome Mark Davis. Era ele que era Mark Davis? O design da capa é interessante. E a capa também é bom a gente mostrar, porque é uma capa vazada, né? Já para chamar atenção. Para chamar atenção, você já via de fora a foto dele na bolacha aí, ó. Isso aí era um incentivo, né, para as vendedoras, para dizer, olha, vamos vender para a gente ganhar o disco de Fábio Júnior, né? Fábio Júnior, quem não queria ser Fábio Júnior na década de 80, né? Era o galã das novelas, aí, pegava todo mundo aí. Pai Herói, Esse aqui é a obra-prima de Raul Seixas, né? O primeiro disco dele. E Seus Panteras. O nome Raulzito, não era Raul, era Raulzito. Nessa época ele era compositor de Gerry Adriane. Sim, tinha isso. Música pra Gerry Adriane, né? Gerry ajudou muito o Raul. E eu vi uma entrevista outro dia do Raul, né? E ele dizendo que ele era fã do Luiz Gonzaga. Aí a apresentadora fez, mas o que é que tem a ver Luiz Gonzaga com rock, né?
Aí ele cantou a música de Elvis Presley. E aí, no meio da música, ele encaixou a música de Luiz Gonzaga, dentro da mesma melodia. Provou que tinha tudo a ver, né? O Raul era uma cabeça genial. E depois que ele se juntou com Paulo Coelho, né? Dois gênios, dois loucos, geniais. Geniais. Aí. O primeiro disco de Raul e os Raulzitos. Tá certo, vamos lá. Você falou em Evaldo Braga. Ah, Evaldo Braga, olha aqui o dia que ele... O disco traz bastante informação. Quando a gente pega um disco de vinil, tem muita coisa informada. Aqui está dizendo o seguinte: aos 25 anos, no dia 31 de janeiro de 73, no acidente automobilístico na estrada Rio-Belo Horizonte, morria Evaldo Braga, encerrando-se tragicamente uma carreira curta, mas vitoriosa. Que bacana, tá vendo? Já vinha a história dele aqui. Aqui ele já tinha falecido. Já. Né? Na Polidora, gravadora, ó, Evaldo Braga. Sorria, meu bem, era a música, né? E tinha aquela sucesso também, A Cruz que Carrego, né? Sinto a cruz que carrego. É bastante pesada, né? Aqui, eu me arrependo, por incrível que pareça. A triste que dá, por uma vez mais. Eu não sou lixo. Essa aqui era boa também. Eu não sou lixo, meu bem, né? Nunca mais, Noite Cheia de Estrelas, A Cruz que Carrego, que a gente falou Essa aqui Noite agora. Cheia de Estrelas é um grande sucesso de Vicente Celestino. Noite alta, céu risonho. É linda essa música, né, pai? Barbosa, pra gente Paulo, dar uma... você ficou devendo a vitrola aqui pra gente, Paulo, porque eu sou um péssimo cantor, ainda bem que o Aldo tá salvando aí. Pra gente dar uma deixa pra Aldo dizer uma poesia. Pronto, mas eu queria deixar pro final mais do programa, né? Mas vamos falar um pouco de Geraldo Vandré. Geraldo Vandré tem uma poesia muito conhecida que foi da ditadura. Pra não dizer que não falei das flores. Mas a gente vai falar daqui a pouco, viu, Aldo? Eu quero que você fale disso aí, porque essa poesia dele é muito bonita. E esse rapaz também tem uma história interessante, né, Aldo? Fala aí um pouco pra gente. Ele morreu cedo, né? Não, ele é vivo ainda. Mas ele sofreu uma tortura, né? Ele foi torturado. Torturado, né? Ele foi preso durante a ditadura militar. E ele chegou a perder a voz. Rapaz. E ficou traumatizado, né? E ele teve sequelas. E se retirou, né? Ele teve sequelas profundas. Foi uma monstruosidade que fizeram com ele. Ele ficou muito debilitado, né? E ainda tem gente que pede ditadura, né? Tortura, rapaz, né? É porque não sabe o que é, né? Eu disse aqui no programa, eu acho que é loucura a pessoa pedir ditadura militar num país como o nosso, né? É claro que às vezes revolta, a gente vê tanto roubo, tanta descaração. Ditadura nenhuma presta. Mas ditadura nenhuma presta. Nem da civil, esquerda, nem da militar, direita. Nem esquerda, nem direita. O nome já diz ditadura, né? Tá aí, Ninguém vai ditar nossas vidas, né? Geraldo Vandré. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Eu queria... Deixa esse disco aí, Aldo, que a gente vai falar mais disso aqui daqui a pouquinho. Olha o saudoso aqui, ó. Faleceu há pouco tempo, né? Erasmo Carlos. Ele homenageava muitas mulheres. Ó. Esse aqui mesmo... à beira do caminho, Gatinha Manhosa. Eu não consigo ver uma música ruim de Erasmo, né, rapaz? Ele e Roberto... Primorosos, né? Grandes poetas da música brasileira, né? E o Paulo tá ligarimpando um pouco mais, viu, gente? Porque vocês estão vendo essa parte aqui da produção, mas tem muito mais aqui. Foram tem caixas e caixas aqui. Esse aqui a gente já mostrou, né? Tem um aqui, nós temos um aqui que eu não mostrei, não. Ronivon. Eu ia mostrar, mas não deu tempo. Praça. Aqui o Ronivon. Grande galã, viu, gente? Não foi do meu tempo, ele é mais velho que eu, né? Mas não deu para rivalizar contigo na beleza, né? Quem me dera. O Ronivon foi o galã das meninas aí das décadas de 70, 60, né? Agora, eu acompanhei o Ronivon recentemente, fazendo programa de televisão na TV Gazeta. É bom apresentador. Grande apresentador, TV Gazeta, né? TV Gazeta de São Paulo. Com mais preciosidade. Meu protesto é o sorriso, por isso vale a pena cantar e amar. A criança, a flor, o amor e o verde, né? Tá aí, portanto. Bacana, viu? Ronivon. Aqui, para quem não conhece, né? Esse é o primeiro disco de Elis Regina, Viva Brotolândia. Viva Brotolândia, o primeiro disco de Elis Regina. E sempre que eu desafio as pessoas, eu boto ele para tocar na vitrola e pergunto: se você acertar quem é esse que está cantando, você vai levar esse disco. E ninguém nunca consegue acertar porque a voz dela é totalmente diferente. Né? É tipo um Dalva de Oliveira, alguma coisa assim, entendeu? Eu vi um filme de Elis Regina, achei bacana a história dela, né, rapaz?
Uma história bonita, agora sofrida também, né? Desde quando ela deixa o pai dela... Aliás, o pai dela deixa ela sozinha no Rio de Janeiro, a partir dali a vida dela é muito sofrida, né? E ela é uma pessoa de personalidade forte. Esse aqui é o da Continental, né? A primeira LP dela, Viva a Brotolândia. Rapaz, esse é uma relíquia, viu? Isso aí é uma relíquia mesmo. Fica bem escondido em casa. É, bacana, viu? Olha como era a Elis aqui, ó. Elis foi a namoradinha do Brasil, né? Muita gente queria namorar a Elis Regina. Chamada Pimentinha, né? A Pimentinha, né? Quem pegou muito aqui foi aquele Mota, né? Nelson Mota. Nelson Mota e Ronald Boscoli. É o Boscoli, que chegou a casar com ela, não foi? Tem um filho com ela, inclusive. Olha o Rolling Stones aqui. Fala um pouquinho aí, Paulo. Esse disco aqui é que dá nome à banda, né? Rolling Stones, que significa o quê? Pedras que rolam. Então é por isso que o disco tem esse formato. Formato de pedra. De pedra. Pedras que rolam. É esse que dá o nome a Rolling Stones. Rolling Stones. É, bacana. Olha aí, você que é amante dos Rolling Stones. E aqui a foto do grupo na época, né? Então tinha toda essa produção de capa. Tudo... A capa já era uma história, né? Bacana esse aqui, gente. Isso aqui é uma relíquia também, viu? Isso aí... Eu não sei a data, mas eu fui primeiro a imagem de Ilhéus bem antiga. Eu me lembro desse Festival Regional da Canção. Isso aí é velho, isso aí deve ter sido década de 70. Londres aqui, estéreo, né? Tinha isso também. Aqui era uma foto de uma vidraça quebrada, né? E eles por trás aqui. É como se tivesse sido atirado pedras aqui no vidro, né? Tudo arte, tudo é arte. Deixa eu ver essa capa aí, mostra aí, por favor. Esse é o Festival de Ilhéus aí. Festival Regional da Canção de Ilhéus, a foto aqui de Ilhéus. É bem antiga essa foto aí, né? Ilhéus também, na década de 80, teve um cantor que estourou com a música aí, que era bonita, rapaz. A música, eu não me lembro agora, não dá nem pra cantar lá. Tinha aqui. João Gafialho, né? Não foi esse não. Saul também. Saul Barbosa. Eu conheci Saul. Você lembra a música dele, Valdo? Não lembro não, mas eu conheci Saul pessoalmente. Tinha Missinho também, né? Ele deu uma entrevista aí na Cabralha, ainda quando eu tava na Cabralha, mas eu não me lembro da música agora. Era uma música Neto Nicolau, né, que faleceu recentemente, né? Agora esse Saul Barbosa eu me lembro bastante. Bom, aqui a gente está mostrando, gente, a coleção de Paulo Fontes, né? Paulo Almeida, perdão. Olha os Novos Baianos aqui jogando futebol aí no campinho, ó. Você vê a capa aqui dentro. Vamos abrir a capa aqui. Da época, né? Aqui tem a história dos Novos Baianos aqui, ó. Foi na época da Tropicália, né? Que surgiu aí Paulinho Boca, Baby Consuelo, que hoje é Baby do Brasil. Moraes Moreira, né? Que era a grande voz do grupo aí. Tinha mais gente aí. Eles viviam tipo uma comunidade, né? Formaram um grupo, várias pessoas. Na verdade, eu acho que eles se inspiraram em Woodstock. Hippie, não? No movimento hippie de Woodstock, assim, né? E aí eles, como no Brasil não existia um movimento hippie forte, eles se concentraram em um sítio. E ali era a comunidade deles, e ali surgiu esse movimento que era a Tropicália, né, Alda? E estourou. Não, a Tropicália foi depois, né? Caetano, Gilberto, aí parece que foi os Bárbaros. Os Bárbaros, eram os Novos Bárbaros. Doces Bárbaros. Eram os Doces Bárbaros mesmo, isso mesmo, Um Baby, Pepeu, Novos Galvão, Baianos, tá aqui, ó. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Galvão já faleceu, Moraes também, né? Quem tá vivo aí é o Pepeu, a Baby, o Paulinho Boca. Paulinho Boca, ele cantou. Tá vivo ainda, né? Gente. Tem muita história aqui, viu? Se o tempo desse aqui, a gente ia ficar o dia todo aqui ouvindo música hoje. Mas também não veio a vitrola, Paulo não quis trazer a vitrola dele. Ficou com medo da gente quebrar a vitrola. Foi isso, não. Tem mais aí, Paulo? Vamos mostrar mais aqui. Deixa eu pegar mais. Valdo Braga a gente já mostrou, Ronivon já mostrei aqui. Você falou... Arrumando aqui, gente, porque... Esse aqui que você falou dos Folhas. Sim, os Folhas, aqui, ó. Tudo música internacional, né? Don't Me Cry, She Made. Aldo que conhece tudo isso aí, né, Aldo? Será que vai cantar em inglês pra gente? Já pensou, Aldo? Secos e Molhados, olha aqui, gente, de onde surgiu aqui o Mato Grosso, Ney Mato Grosso. A cabeça dele aqui, ó. Esse era o famoso Secos e Molhados, né? Era uma banda irreverente, o pessoal... Foi a primeira vez que apareceu homens rebolando na televisão, né?
E o pessoal ficava cismado, esses caras são homens ou são mulheres, né? Os precursores dos Mamonas Assassinas. E eles rebolavam mesmo, vestiam roupas de teatro, roupas diferentes, né? Secos e Molhados. E nem Mato Grosso, Aí daí que veio aquela música Homem com H, né? Porque o pessoal duvidava da masculinidade dele, porque ele rebolava. Aí ele fez a música Eu Sou Homem com H. Vira, lobisomem. E filho de um militar de alta patente. Conflitos com o pai. Acabou que depois eu acho que ele se revelou gay mesmo, mas ele era homem. Na época ele dizia que era homem. Fez a música Homem com H. Bom, aqui tem dos Folhas, a gente já falou aqui, né? Que eram as bandas brasileiras que faziam sucesso com músicas internacionais. O Brasil, gente, valorizava tanta cultura estrangeira que o artista do Brasil, para fazer sucesso no Brasil, tinha que cantar em inglês, né? Aí ele falou do David McLean, quem é mais? Do Fábio Júnior, que tinha outro nome, né? Morris Albert. Chama Maurício Alberto. E fez sucesso mundial com a música Feeling. Feeling, E inclusive chegou a estourar em outros países, né? Tinha um também que... Eu esqueci agora o nome dele, rapaz. Gessé também cantava em inglês. Gessé, né? Christian Ralph. Esse aqui é o primeiro disco de Gilberto Gil. É esse aqui. Louvação. Procissão, Maria, Beira-Mar, Louvação, Roda, Lunique 9, Viramundo, A Rua. Bacana. Ensaio Geral da gravadora Philips. E aqui, ó, vamos mostrar aqui. O disco tá aqui dentro, né? Aqui a capa tá aberta aqui, né? Porque realmente é muito tempo, né, gente? Tem muitos anos resistindo aqui, ó. Aqui era o número de série do long play, ó. E aqui atrás tinha toda uma história de Gilberto Gil aqui, ó. Nome das músicas, né? Companhia Brasileira de Disco. Parabéns, Paulo. Esse aqui é Benito de Paula. O diferencial dele, observe, veja bem, é o único disco de Benito de Paula que ele está sem bigode. Ah, verdade. Eu ia falar disso aqui. Alguma coisa tá estranha aqui. É Benito de Paula. Rapaz, nessa época aqui se fazia música tão bem feita que hoje a música dele é atual. Você pode ouvir hoje tranquilamente. Todas essas músicas aqui, ó. Você vai ser alguém, viaja, Tonga da Moringa. Como é? Tonga da Mironga do Cabuletê. Rapaz. Não é brincadeira não, viu? A gravadora era Copacabana Disco. Trabalhei em rádio muito tempo, conheço muito essas gravadoras aqui. Marvin Gaye. O nome de Benito é Udaí Veloso. Ah, Esse artista aqui, ele tem uma história trágica. Ele foi assassinado pelo pai porque ele era homossexual. A história desse artista foi isso. O próprio pai que assassinou ele por ele ser homossexual. Homossexual, que barbaridade, agora, né? Gal Costa fazendo polêmica e história. A Gal Costa aí. Esse disco foi censurado. Na época da ditadura, Na época, porque ela estava com esse traje aqui aparecendo em formato... entendeu? Então ele só podia ser vendido com uma tarjeta aqui na frente. Você vê o que é a censura e a ditadura, né? Que isso aí não tem nada demais, né? Você tem que censurar a violência, a fome, a nudez não, nós nascemos nus. A nudez nós nascemos pelados. Nós nascemos nus. Você vê que a cabeça é de militar, né? Olha aí, Gal Costa aí vestida de índio, né, gente? Isso aqui também foi nessa época do movimento Tropicália, né? Foi por aí, né? A Gal Costa que trabalhava numa loja de discos e foi revelada aí pelo Caetano Veloso. Muita gente achava até que o Caetano era irmão dela, né? Mas não era. O Barbosa, olha coisa linda essa foto, viu? Que coisa que, se fosse combinada, não saía, né? Na semana de Páscoa, nós estamos aqui na Quinta-feira Maior, no dia da celebração da instituição da Eucaristia, e Luiz Caldas traz aqui uma Santa Ceia com crianças. Bacana. Odeia Adão, Nóbrega, o velho índio Apache, Broto. Disco antigo de Luiz Caldas, esse eu nem lembrava. Muito obrigado. Luiz Caldas, ó. O título diz que era Muito Obrigado. E tem como imagem... Luiz Caldas. Convivi um tempo com o Luiz aqui em Itabuna, né? Quando ele morou aqui. A sogra dele morava ali na Mangabinha, né, Aldo?
Todo mundo conhecia Luiz aqui. Depois Luiz foi para Salvador, sumiu daqui. Mas ficou sempre perto da gente no sucesso, né? Na música. Depois encontrei com ele em São Paulo, lá no SBT, uma época. Não, não vai cair não, tô olhando aqui. Vavá dos Oito Baixos, gente. Esse aqui era o sanfoneiro da terra aqui, né? O Fruto Rico, é o Cacau, né? Doutor do Forró. Vavá dos Oito Baixos. Doutor do Forró, Fruto Rico. Trio Norte-Sul. Rapaz, esse aqui eu nem lembrava, viu? Agora eu lembro dele, Vavá dos Oito Baixos. Era muito famoso, né, Heraldo? Vou fazer uma propaganda aqui, Barbosa, dizer a você, telespectador, que em todas as edições do Naquela Mesa Conversa de Botequim, Paulo leva uma seleção de discos para que o nosso público tenha acesso, convergindo para o tema. Então, na história do samba, primeira edição, ele levou os discos clássicos da história do samba. Na última edição, que ocorreu no mês de março, ele levou tudo sobre as águas. Então, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Mariane de Castro, tudo sobre as águas. Tinham lá Guilherme Arantes, para que as pessoas ouvissem na vitrola. E aí agora, dia 26 de abril, na próxima edição do Naquela Mesa, nós vamos falar sobre a democracia. E aí, um repertório clássico da democracia. Eu conheci ela assim. De vinil de pau. É isso aí, o Rafael Gama que tem esse projeto aí bacana. Olha, gente, a Angélica aqui, né, como era ela, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, nessa época ela era da Manchete. Na época do voo de táxi. E eu apresentei um show dela aqui em Itabuna. Aí eu bati um papo com ela, com a mãe dela na época, com o empresário dela, que era o tio dela. A família dela toda trabalhava em torno dela, E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Angélica, né? Esse aqui é o Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Um dos melhores discos do trabalho dele é esse aí. Rapaz. Esse aqui foi o primeiro disco dele, não? Não. Não? Não, eu acho que depois que saiu do Secos e Molhados, acho que foi o primeiro, alguma coisa assim. É isso que eu tô falando. Eu não tenho muita certeza porque agora. Depois do Secos e Molhados, né? Eu lembro dessa capa aqui, por isso que eu tô falando, que eu acho que esse foi o primeiro, ó, Ney Mato Grosso. Eu gosto das músicas de Ney Mato Grosso. E aqui as Frenéticas, né, que fez muito sucesso também. Né? Frenéticas foi um grupo lançado pelo Mota. Nelson Mota. Foi na época da novela Dancing Day, né? Ele lançou, ele pegou as meninas lá da novela. Parece que uma delas aí morreu, não foi? Foi. Ele pegou as mulheres lá que faziam a novela e lançou um disco, Nelson Mota foi um grande produtor musical do Rio de Janeiro, né? Conviveu com todos os artistas. Aqui é um clássico internacional, Pink Floyd, né? Pink Floyd, eu sou fã do Pink Floyd. The Wall, eu gosto daquele disco The Wall. Eu tenho ele. Você tem também? Tenho. Olha a capa como era aqui, gente. Muito bacana. Barbosa, e aquela pergunta que não quer calar. Como é que Paulo vai formando esse acervo? Onde é que ele adquire? Isso que eu perguntei há pouco, né? Mas ele não foi a fundo, eu quero perguntar mais já. E aí, Santana, eu sou fã do Santana. Santana também é um grande guitarrista, né? Mexicano, grande guitarrista. E esse aqui, Michael Jackson. The Generous. Várias camisetas a juventude usa aí com essa capa clássica do Pink Floyd. A outra do Pink Floyd, essa aqui é clássica. A molecada sai com as camisetas. É um prisma, né? Aqui é onde as cores se transformam. É bacana, viu? Esse é do Pink Floyd. Eu acho que esse aqui tem a música que eu gosto aqui. Time? Tem aqui. Esse aí. Time. Time Money. Bacana, viu? Tá aqui, né, gente? As capas eram obra de arte, né? Era uma coisa à parte. Além do disco, você ainda tinha esse movimento da capa aí. Tem Gilberto Gil. Mostra aí, Paulo, vá. Esse aqui foi o primeiro que eu mostrei, né? Vou deixar o Paulo mais à vontade aí, que eu tô apresentando os discos aí, né, Paulo? É uma coisa interessante quando você começa a gostar de vinil, né? Eu, às vezes, quando eu saio, eu vou na casa de alguém que tem um disco de vinil, então eu já olho e digo assim, esse eu tenho, esse eu não tenho e esse eu tenho dúvida. Isso para mim funciona como uma terapia, né? Diz que a gente tem que fazer alguma coisa na vida que goste. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma terapia, né? Maravilhosa, eu né? sei que quando eu partir vai ficar aí. E eu agradeci bastante quando o Rafael me fez o convite, porque eu estava me sentindo muito ignorante e egoísta por ter todo esse acervo em casa, né? Ter todo esse acervo em casa desses discos e não estava podendo compartilhar com as pessoas. Então, de repente, eu conseguia me ver assim como um ser humano que está
passando aquilo que eu gosto, passando a mensagem de paz, de amor, de gosto, né? A respeito da música para as pessoas. Eu já participei ali na feira do Pontalzinho, levei no São João a vitrola para lá e fiquei tocando só forró, né? Já participei com o Rafael no projeto dele. Graças a Deus eu estou aqui hoje, que para mim é um grande salto. Né? Eu até pensei que não ia falar nada, mas está saindo mais ou menos, entendeu? Então é isso. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai em busca daquilo ali. Como eu já você disse, não parou de colecionar, né? Não, até hoje eu coleciono. Como é que você acha esses discos? Veja bem, como é que você procura? Muitas vezes você encontra os discos jogados na rua. Tem gente que joga fora. Tem pessoas que jogam fora. Às vezes você vai e compra, entendeu? Às vezes você faz troca, né? É sempre assim, porque é aquela história. Esse aqui está me ocupando, está ocupando espaço na minha casa, então vai e coloca na porta da rua. E aí alguém diz assim, Paulo, eu vi uns discos ali. Paulo sai correndo atrás dos discos, para ver onde é que está, entendeu? É sempre assim que a coisa funciona. Eu nunca tive condição de chegar numa loja e comprar, né? Comprar um disco. Mas graças a Deus eu tenho um acervo muito grande, né? E eu não sei o que é que vai acontecer quando eu partir, né? Mas se daqui para lá as coisas desenvolverem e ser alguém assim, vamos fazer um museu, vamos fazer alguma coisa, vamos guardar isso aí, porque não pode jogar fora. Aqui em Itabuna teve um crime muito grande, que milhares e milhares de discos foram queimados quando se vendeu uma determinada rede de televisão, né, e canal de rádio, e muito disco foi queimado. Isso é um crime, né? Mas mesmo assim teve gente que foi lá e ainda conseguiu tirar muita coisa boa ainda. Rapaz. Viu? É um absurdo, né? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo na rádio, clube de Itabuna, né? Que é o Gilson Alves, e ele coleciona muito disco também. Ele deve ter mais de 2.000 discos. Aqui em Itabuna tinha um senhor também, não sei se mora aqui ainda, José Américo, né? Que era colecionador. Inclusive ele tinha... Eu lembro do Américo. Américo. Ele foi diretor da rádio Bahia FM aqui, foi o primeiro diretor. E ele tinha um gramofone, rapaz. E era interessante ouvir esses discos de 78 rotações no gramofone. Um negócio impressionante. Ô Paulo, eu queria agradecer por você ter vindo aqui mostrar sua coleção particular, né? Mais de 1.200 discos. 12 mil, uns 12 mil só. 12 mil? Mais de 12. Eu estou falando do 1.200, 12 mil. Parabéns. E pena que não dá pra gente mostrar tudo, né? E não deu pra trazer uma vitrola pra gente tocar aqui e ouvir. Mas vamos marcar outro dia, né? Quem sabe a gente ouvir umas músicas aqui, né? Certo, tá certo. Pra o pessoal ver até como é que funcionava uma vitrola, né? Tinha a vitrola, tinha a radiola, né? Tinha vários tipos, né? Tem vários tipos de aparelhos, hoje né? existem os picapes, né? Tem os picapes, estão caríssimos aí, mas vale a pena ter um. Quem tem uma coleção como essa, né? Vale a pena ter um picape. Muito obrigado, Paulo. Parabéns a você. Eu que agradeço, né, o convite, né? E estou feliz em estar dando um passo a mais na minha vida. Né? Isso aqui representa muito para mim, estar aqui agora, conseguindo falar e gaguejar um pouco só, né? Não, você falou muito bem. Mas a vida é desse jeito. Você Cada dia que bem. passa é uma aprendizagem, né? E eu digo o seguinte... a gente tem, na vida da gente sempre tem alguma coisa que marca. E a música, quem gosta de uma boa música, sempre que ele escuta ela remete a um passado, remete a uma situação boa que você viveu, entendeu? É isso que a gente tem que ver da vida. São duas coisas que remetem a pessoa à lembrança, né? É uma boa música e um bom perfume. Não tem como não relembrar alguma coisa. Eu só tenho que agradecer, né? Eu aqui agradeço a você, Paulo, viu? E você falou muito bem. Eu aqui acabei até não deixando você falar muito. Não, mas eu gostei porque eu falei menos também, um pouquinho também, porque senão podia errar mais, né? Me empolguei, não, mas tá bem, tá tudo cada bem. Cada disco desse remete a uma história, né, na vida da gente. Bacana. Aldo, eu queria também agradecer, mas você ainda vai falar aí do Geraldo Vandré, né? E obrigado também ao Rafa Gama por proporcionar isso aqui aos nossos telespectadores no feriado desse aí, né? A pessoa ficar em casa meditando aí nessas coisas boas. Então vamos falar um pouco do Geraldo Vandré, já que a gente tá falando de disco? Na verdade, eu vou dar uma deixa para Aldo dizer uma poesia então tá. Que passa em revista a música, o cinema e a cultura universal e brasileira. Certo. É um poema de autoria dele chamado Memória, que ele já disse aqui em uma outra oportunidade, e o Geraldo Vandré deu esse mote. Eu acho que pode ser o poema que
que nos ajuda a fazer o grande finale desse nosso encontro. Né? Então, no trecho do poema ele diz, para não dizer que não falei das flores, mas cita outras referências da arte e da cultura internacional e brasileira. Então, memória Aldo Bastos. Enquanto isso, você mostra a capa aí para o telespectador, né? Para saber quem era Geraldo Vandré, ou quem é Geraldo Vandré, porque, como o Aldo disse, ele ainda está vivo, né, Aldo? Geraldo participou no Festival da Canção. Da Canção Brasileira, né? Em 67, 68. E ganhou com, para não dizer que não falei das flores. Que é o que você vai declamar aí agora, né? Não, eu vou declamar um poema que inclui... certo. Os títulos de algumas músicas. Bacana. Então vamos lá. Para a gente encerrar o programa em alto nível, declamação aí do nosso artista, né, consagrado, Aldo Bastos. Por que viestes agora, assim, tão de repente? Procurei por ti no mais recôndito das minhas lembranças. Por que me deixaste sentado à beira do caminho, sem lenço e sem documento, para ver a banda passar? Porque, apesar de morar num país tropical, abençoado por Deus, blasfemei e mandei tudo para o inferno. Depois me arrependi e gritei aos céus: Jesus Cristo, eu estou aqui. E para não dizer que não falei das flores, por que me deixaste na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim, ouvindo alguém cantar: te amo, é primavera? Devolva-me, por favor, a voz de Ângela, de Calbi, de Elis, de Gal, de Piaf, de Elvis e Sinatra. Deixe-me na solidão do meu quarto, tomando o vinho tinto da dor, debruçado nas poesias de Drummond, Vinícius, Baudelaire e Rimbaud. Deixe-me ver novamente, deixe-me ver na tela do tempo as fitas de Rock Hudson, Marlon Brando, Gregory Peck, Sophia Loren, Brigitte Bardot. Deixe-me ver novamente os clássicos de Buñuel, de Fellini, de Visconti, de Bertolucci. Pai, afasta de mim esse cálice, porque toda essa lembrança na parede da memória é o quadro que dói mais, como dizia o poeta. Parabéns aí, o Aldo, né? A grande poesia, incluindo aí nome de grandes músicas, né, da nossa acervo. Fala aí no microfone, Aldo. É uma brincadeira, mas com as músicas bacana, de Erasmo, Simonal, Roberto, Chico, Belchior, Tim Maia. Parabéns, Aldo. Parabéns, Rafael Gama. E o projeto esse final de semana vai ter? Dia 26. Dia 26, lá, né? No Vitão Caranguejaria, às quartas-feiras, né? Porque ele tem lá uma promoção para a turma, para atrair o nosso público. Caranguejo dobrado, cerveja num preço simbólico. E nós vamos falar sobre a democracia. Esse tema tão relevante e que precisa de reforço constante e vigilância constante. Então é uma celebração da democracia no pé do balcão. Naquela mesa, conversas de botequim, falando sobre democracia e um grande sarau itinerante que é, né? Nós vamos falar sobre teatro, vamos ter performances artísticas, a poesia de Aldo Bastos, os discos de Paulo. Nesse recorte, Barbosa, é importante dizer que com esses recortes temáticos, Paulo consegue expor nesses eventos quase que todo o seu acervo. Né? É um encontro por mês naquela mesa, então os temas diferentes vão fazendo que os discos rodem e as pessoas tenham acesso e as pessoas consigam ouvir. E é emocionante ver a sensibilidade das pessoas sendo tocada a partir do momento em que a vitrola toca o vinil. As memórias vêm à flor da pele, a gente passa por isso aqui que Aldo nos proporcionou, lembrando das grandes referências da arte, da cultura e da boa música. Obrigado, professor Rafael Gama, obrigado ao artista Aldo Bastos, nosso artista, e obrigado ao Paulo pela proporcionar tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, trazendo sua coleção particular aqui no estúdio da TVI. E para você, amigo telespectador, resta nos desejar a você e a sua família uma Páscoa boa, né, refletiva,
faça uma reflexão bíblica, né? Leia um trecho da Bíblia com a sua família, pega um livro de Marcos, de Mateus, de João, de Pedro, de Paulo, né? Do Novo Testamento, e avalie como foi a passagem, a verdadeira passagem do Cristo aqui na Terra, e em cima disso faça uma reflexão. Deixa o chocolate falso um pouquinho de lado, porque chocolate industrial é um chocolate só de açúcar e leite e uma essência de cacau. Na verdade, não existe cacau nesse chocolate, né? E isso não tem nada a ver com a Páscoa de verdade. A Páscoa é um momento de refletir e de melhorar a sua vida. É uma passagem de um momento para outro. É nesse momento que você pode melhorar de vida se inspirando no Cristo, né? No verdadeiro Cristo que esteve aqui na Terra com a gente e hoje está com todos nós e voltará em breve. Então vamos fazer uma reflexão, vamos mudar para melhor, vamos ajudar mais ao próximo, né? Pensar menos na comida e mais no espírito. Esse é o sentimento dessa Semana Santa, tá bom? Esse programa vai ser reprisado aí durante esse feriado e nós estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e até lá.